Estamos começando um podcast diferente, o podcast Mundo Urbex, iniciando uma nova temporada aqui em 2025, com muitas novidades, e essa aqui já é uma novidade sensacional, porque hoje a gente tem aqui a presença ilustre de Luiz Carquejo, seja bem-vindo. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma imensa honra, além da alegria de estar aqui participando com vocês. E nessa mesa, que tem a presença feminina de Letícia Ribeiro, seja bem-vinda, Letícia. Obrigada. Você sabe que a gente estava stalkeando lá a Letícia Ribeiro nas redes sociais e tem uma famosa lutadora de jiu-jitsu chamada Letícia Ribeiro, mas não é você, né? Não sou eu, mas eu sou a famosa que gosta de dirigir, que Ainda gosta não é, de né? carro. Ainda Não, o jiu-jitsu a não gente é. deixa pra depois. Muito bom. Letícia gosta de graxa na mão, de cheirar óleo diesel. Você entra no Jeep, ela te empurra de lado e fala: quem vai dirigir sou eu. Tem uma alma ali que gosta de brincar com uma máquina com Gosto. 4 rodas. Muito bom. Sempre gostei. Desde pequenininha, quando meu pai dirigia, eu queria legal. sentar no meinho assim do carro atrás pra poder ver como é que ele fazia, pra mim poder dirigir Sabe que eu logo. aprendi a dirigir assim? Ninguém me ensinou. Foi Pois vendo é. meu pai dirigindo e fazendo uma pergunta ou outra. Até que chegou um dia, eu tinha 13 anos de idade, eu roubei o carro dele, dei uma volta no quarteirão. Me senti ao mesmo tempo o maioral e um bandido, né? Porque eu roubei o carro do meu pai. Foi assim que eu comecei também. Eu ficava olhando meu pai quando eu tinha 11 anos. Mas a não garagem façam isso, hein? Não façam. Não, isso não É, é uma boa não. dica. Isso era Já- outros tempos, Já se era um passaram, outro mundo. as ruas eram de terra, não existia a quantidade de pessoas que tem nas Meu- ruas hoje. Mudou tudo. Meu mudou pai tudo. que não escute, com 11 anos, a garagem de casa era comprida, assim, eu falei, eu vou dar ré no carro, né? Lá vai eu dar ré pra poder dirigir, falar, dirigir o carro. Eu comecei assim também, dar uma resinha pra lavar, bota uma primeirinha pra guardar de novo, e aí vai aumentando, até que um dia eu tive essa. Sai da garagem. Tive essa. E aí são Sim. anos de experiência, apaixonado pelo 4x4, a gente chamou o Luiz Carquejo hoje, porque a gente queria inaugurar a nossa nova temporada de podcasts Urbex, falando sobre 4x4. A gente pesquisa muito sobre 4x4, porque quando a gente vai para as nossas expedições, a gente tem que adquirir cada vez mais, vamos dizer assim, conhecimento do que a gente vai enfrentar, as adversidades dos terrenos. E muitas vezes a gente percebe que essas informações não são tão disponíveis assim, porque as pessoas que fazem, que realmente estão no 4x4, elas vão para a lama, elas fazem na intuição, no conhecimento que se passa de mais velho para mais novo. Mas esse negócio de mais velho, 4x4 é um negócio de gente velha? Ou são os velhos que dominam? Então, você sabe que assim, às vezes eu me pergunto sobre isso, né? Mas eu vejo uma garotada chegando aí, interessada. Eu acho que hoje a gente tem talvez um limitador para gente nova chegar, que é o preço do brinquedo. Eu acho que isso aí acaba afastando bastante gente. Mas eu vejo uma turma chegando, começando com moto, trilhando esse caminho. Porque, na verdade, se você parar para pensar, esse ímpeto de explorar, ele é muito da juventude também, né? A gente tem muito essa coisa de querer sair para o mundo e tal. Quando a gente é mais novo, né? Foi isso até que foi me motivando aos poucos de chegar nesse mundo. Mas eu acho que esse caminho tem gente nova trilhando, sim. E também tem bastante gente velhinha, assim como eu, que começou nisso há muito tempo atrás e até hoje se diverte. Mais do que se divertir, tem esse estilo de vida. A gente te apresenta como especialista 4x4. E a gente aqui, que é da área de marketing, de televisão, a gente sempre faz a pergunta: quem que é especialista de alguma coisa? É aquela pessoa que tem muitos anos fazendo a mesma coisa, que pode responder todas as perguntas com clareza, porque não que porque ela estudou, porque ela vivenciou cada problema. Conta um pouquinho da sua trajetória. O Luiz, para quem não sabe, trabalha constantemente com várias televisões, mas ele bate carteirinha lá no Autosport. Quando o assunto é 4x4, o telefone do Luiz toca. De vez em quando eu tenho a alegria de eles me convidarem para alguma coisinha ou outra, de vez em quando a gente Tá participa sempre lá, né? Quando bem o legal. assunto é falar assim, eu quero saber tecnicamente isso aqui, Luiz, explica. Vai o professor Luiz. Sabe Professor, que tem muitas vezes que a gente tá junto com eles, mas não aparece na tela, né? Então, muito essa coisa da locação, de chegar nos pontos, onde tem um negócio legal, onde tem um desafio legal. Então, muitas vezes a gente tá trabalhando, tá lá no meio, mas não aparece. De que é vez a em quando famosa, eles... famosa consultoria de quem sabe. De que É meio não, isso. Não me deixa errar, chama o Luiz. É meio isso. Luiz, como é que você construiu uma carreira de especialista 4x4? Então, na verdade, assim, eu comecei, como praticamente todo mundo, como um hobby. O 4x4 entrou na minha vida como uma brincadeira, só que já foi uma paixão muito grande logo de saída. Eu comecei no mundo das motos, e eu me lembro que naquele ido lá de 90, 91,
praticamente todo final de semana eu ia para trilha. Então já tinha uma paixão muito grande envolvida. Aos poucos eu migrei para o carro 4x4 por uma questão de parar de correr alguns riscos que são inerentes à moto. Embora, acho que sempre é bom citar, eu acho você fazer trilha de moto muito mais seguro do que andar de moto na cidade ou na estrada. Estamos de acordo com não isso. tem nem comparação. Os É. riscos envolvidos são muito menores. Velocidade mais baixa, você anda equipado, enfim, é um outro... Aliás, Letícia começa também aqui muito jovenzinha andando de moto, mas ela não andava, ela empinava de moto. Eita! Ela era da moto acrobacia. Então ela dá pra virada. Eu só Menina não, ousada. eu falo assim, só não tenho habilitação ainda aéreo. De resto, Ainda, você vai náutica, tem tudo. Sempre Náutica, moto, carro, a gente tá lá. Então, e aí, a partir desse momento que eu entro no mundo do carro 4x4, o que já era uma paixão virou uma coisa incontrolável. Nesse tempo eu trabalhava com informática, que hoje se fala TI, tecnologia. Não, para tudo, Luiz. Peraí, agora me bugou. Você, o cara especialista 4x4, o cara cheirando óleo. Você fala pra mim que você ficava atrás de um computador antes? Então, sim e não. Porque a minha formação em eletrônica ela me levou para o mundo dos computadores na área de manutenção. Então eu já tinha uma vida meio nômade. Naquele tempo, um nômade um pouco diferente, mas cada dia era numa empresa, era num lugar, a gente viajava bastante também. Mas, sim, era tudo diferente, não mexia com o carro, né? O carro era basicamente uma ferramenta de trabalho para me levar até o cliente. Embora Já eu sei. sempre gostei de carro. A sempre. gente chegava no teu escritório de informática e tinha aquela foto do Jeep assim atrás. Olha, é quase isso, é quase isso, é quase isso. Tipo, tá aqui, mas eu não vou. Aí você foi. É quase isso. E aí eu contei desse negócio da informática para contar que quando eu fui para o carro 4x4, eu comecei a usar o Jeep para visitar os clientes. Para te contar um negócio muito rápido, eu tinha muito cliente em Alphaville nessa época. Eu passava o dia lá atendendo um cliente, 2, 3, 4, terminava, eu ia para trilha. No final do dia eu subia os morros de Alphaville para me divertir um pouco antes de voltar para casa. Chacoalhando com o PC lá atrás. Completamente PC doido. lá atrás só voando assim. Completamente doido. E aí, naquele tempo, eu tô falando aí, eu entrei no carro 4x4 em 95, a gente começa a Trailway em 98, nesse intervalo eu vou cada vez mais me aproximando desse universo dos 4x4, participando de Jeep Clubes, aí comecei a participar da organização de eventos, ainda no ambiente dos Jeep Clubes. No meu caso, lá o Jeep Clube, lá, o Comando Oeste, que é lá da região de Osasco, inclusive tinha parceria com o Jeep Clube aqui da região de vocês, de Ribeirão Pires. Enfim, e isso foi me levando para esse mercado, e quando eu, aí voltando a dizer o que eu comentei agora há pouco, quando eu vivenciei que poderia haver um mercado, que é o cara que está iniciando, e ele não sabe onde estão as trilhas e como eu uso aquela máquina, eu falei, acho que tem um mercado aqui para a gente explorar. Ficou uma oportunidade. Exato, porque se eu tivesse conhecido uma empresa como a Trailway que a gente veio a constituir, eu teria sido cliente lá no meu comecinho de carro 4x4. Falei, bom, se eu tenho essa necessidade, se eu entendi que se eu tivesse conhecido um trabalho assim, eu teria sido cliente, com certeza tem mais gente que pode querer. Foi aí que você trouxe a Trailway para... E uma outra coisa que foi alterou o jogo, a internet. Não no sentido de buscar informações, no sentido de divulgar. Em 98, muita gente já usava e-mail, então a gente tinha a chance de divulgar através de um mailing list, embora num primeiro momento a gente fazia muita divulgação tete a tete mesmo, ou seja, entregando panfleto dos eventos. Mas esse advento de você ter uma ferramenta para chegar até as pessoas, né, não precisar fazer anúncio em revista e tal, foi também algo que mudou o jogo naquele momento para dar coragem para tentar começar esse negócio. A gente começou em julho de 1998. Já estamos aí praticamente quase 30 anos de história. Estamos bem pertinho, 27 anos esse ano. Está chegando junto dos 30 ali e ao mesmo tempo você juntou uma coisa que é a sua paixão, né, com a oportunidade business, de transferir exatamente o business e o conhecimento. Exatamente. Na parte do conhecimento, você é professor do assunto, você estuda muito isso? Estudo, por incrível que pareça. É claro que, a partir de um certo momento, você... antes de mais nada, você sempre aprende, sempre. Não há momento em que você não tire uma lição de qualquer coisa que seja, mesmo que você já tenha um conhecimento profundo do assunto, já tenha muita experiência, mas vira e mexe, você vê uma técnica nova, produto novo, tecnologia nova, então sempre tem o que aprender.
Mas o fato é que, num primeiro momento, foi tudo muito através da experimentação. Ir para o meio do mato e fazer. Não demorou muito tempo, e mais ou menos coincide aí com essa época que eu resolvi me profissionalizar, digamos assim, eu comecei a entender que tem todo um lado de técnica que dá para, de fato, estudar. Aí é uma fase que eu li livros, que eu consultei mais e mais revistas lá fora, e foi... Enfim, você vai agregando conhecimento. Basicamente, acho que foi esse o caminho. E é algo que a gente faz até hoje, né? Porque, assim, toda hora tem uma tecnologia nova, toda hora tem um recurso novo num carro, um acessório novo, então tem que se manter atualizado. Então, tomar conhecimento ainda é uma coisa que a gente faz com muita frequência. Então, já entendi tudo. A Trailway, ela é uma empresa que traz não só a oportunidade da experiência, mas ela também traz a oportunidade de conhecimento, os dados técnicos, que te dão uma segurança, e por isso que você faz a consultoria com tantos meios de comunicação, como a própria TV Globo, com o programa Autosport, que é uma garantia, né, de passar a informação correta no mercado. Porque tem muita coisa que confunde, muita gente Sim. que diz que sabe, mas Sim. que não sabe. E, Sim. na verdade, nós estamos lidando com uma prática de esporte que, se não é bem feita, não é só o prejuízo. É perigoso. É perigoso também, principalmente quando você fala de situações do carro atolado. Sim, peraí. Eu sei. Não. A gente vai chegar nisso daqui a Vamos pouco. chegar lá. A gente Mas- está mostrando, enquanto a gente está falando aqui, nós estamos mostrando um pouco das suas participações aí na televisão, para que vocês saibam a importância desse cara que está aqui na minha frente. Opa, meu Porque amigo. a gente que é do meio 4x4, quando a gente está conversando com empresas do 4x4, que a gente fala, não, porque a gente estava conversando com o Luiz Carquejo. Quem? Peraí, você estava conversando com o Luiz Carquejo. Com quem? Porque todo mundo conhece o Luiz Carquejo, que já é uma voz, um influencer. Tomara que por bons motivos, né? Não, por ótimos motivos. Um influencer que passa a informação correta, que está sempre ligado aos dados técnicos. E isso é muito importante para as empresas que lançam produtos. Você está sempre envolvido com o lançamento, né, Luiz? A gente faz bastante, a gente tem uma carreira também bem sólida, né? A gente começou nesse mercado atendendo o proprietário de 4x4, ao passar dos anos, a gente foi direcionando um pouco para o mundo corporativo, a gente está falando de corporativo, fabricantes, montadoras, concessionárias. Né? São eles que te procuram e falam, chama o Luiz É. aí que a gente quer divulgar um produto. Exato. E aí a gente faz muito essa coisa do test drive, que eu acho que é um momento ímpar. Esqueci de te contar, foi piloto de teste da Ford, test Olha, drive. que legal. Mais ou menos. Eles, Lá na eles, pista de Tatuí? não, ela É que rodava são o verdade. Brasil, eles precisavam do ponto de vista feminino, alguém que fosse usar o carro como se deveria. E dava os caras. Que legal, hein? Ela ficou uns 3 anos desaparecida, mas voltou isso- faz pouco tempo. Isso é uma baita, Sumiu. isso é uma baita experiência interessante. É bem Não, mas eu tô disponível. Se você precisar de uma opinião feminina, tô aqui. bom saber. Muito bom Né? saber. Muito bom saber. Mas então, quando tem um lançamento, fica todo mundo de olho e fala assim: chama o Luiz lá que a gente quer mostrar um negócio aqui para todo mundo saber como funciona a prática. Porque, na verdade, assim, tem um pouco isso que você está falando. É claro que é um mercado competitivo, a gente não é o único no mercado, então tem Sim. outros players aí que estão atuando. A gente é muito conhecido pela especialidade em off-road, mas eu acho que o momento do test drive ele é um momento crucial na experimentação do produto. Então, sempre que a gente pôde, e esse aposto que eu faço aqui na frase é porque de vez em quando certas condições não permitem, mas sempre que a gente pode, principalmente em produto off-road, a gente tenta fazer um test drive que de fato demonstra as características e as capacidades daquele produto. Eu acho fundamental. Vou contar uma historinha muito rápida aqui. Pode contar a história, o podcast é com você e sobre você. Opa, meu amigo, meu Deus, que honra. Bom, a historinha rápida que eu queria contar é o seguinte. Em final de 2014, a gente tinha uma proximidade muito grande com a Chrysler, que é detentora da marca Jeep. Hoje pertence ao grupo Stellantis, que tem um cobertor enorme de marcas, e a Jeep está lá nesse cobertor. Mas em 2014, embora já estivesse ali começando a fusão com Fiat Chrysler, FCA, mas naquele momento ainda a Chrysler operava de uma forma bastante independente, a gente tinha uma proximidade muito grande com a marca. E em 2014 eles fizeram a apresentação do Renegade no Salão do Automóvel, que ia começar a ser produzido logo em 2015, com a inauguração da fábrica de Pernambuco. E aí eu estou chegando nesse preâmbulo todo para contar o seguinte: com aquele envolvimento que a gente tem uma oportunidade enorme de fazer um trabalho muito grande com o Renegade, que era desde participar do treinamento dos concessionários,
provendo para eles a experiência off-road. A gente fez isso, acho que em 5 ou 6 cidades espalhadas pelo Brasil. Apresentar o carro para os jornalistas, depois participar do evento de lançamento principal lá no Rio de Janeiro, onde concessionários e todo o restante da imprensa que não participou dos primeiros eventos estavam ali. E eu estou contando isso porque, assim, eu fico até um pouco arrepiado quando eu conto, eu carrego um orgulho gigantesco, porque, assim, é um carro que, embora hoje na internet e tal, tem um monte de brincadeira, o pessoal, às vezes, de uma forma meio a gente equivocada. adora Renegade. Vocês já usaram, né, inclusive? Na última Acabamos de temporada e na primeira temporada de 2015, nós tivemos o primeiro que chegou à nossa disposição e a gente fez exploração urbana com Trailhawk, não é? Trailhawk, Com Trailhawk. é um belo produto. E aí o que acontece, né? Embora hoje na internet exista muito essas brincadeiras com o Renegade, é preciso entender o que ele é como produto. E a gente conseguiu propor ali no evento principal de lançamento do carro, que foi lá no Rio de Janeiro, um test drive que todas as publicações que saíram sobre o Renegade elogiaram a capacidade dele em fora de estrada. Não teve exceção. Todo mundo que foi testar o carro falou muito bem da capacidade fora de estrada daquele carro. Não tem o que dizer do Renegade, porque a gente colocou em prova o Renegade para correr atrás de um troller. E ele chegou no mesmo lugar. Algumas vezes ele precisou ser puxado, mas assim, porque era um ambiente que só o 4x4 nativo passaria. Mas a gente vai entrar nesse assunto. Mas o Renegade é um baita de um carro. Um baita de um produto. É. Eu tenho um, eu gosto muito. E na verdade, assim, de novo, né, ele precisa ser entendido pelo que ele é. Você Sim. querer comparar o Renegade para ficar na mesma família com o Wrangler, você não está falando da mesma coisa. É como falar de banana e maçã, tudo é fruta, mas são muito diferentes. São muito diferentes. Tudo é carro 4x4, mas são muito diferentes. Mas me conta porque uma ele se coisa. propõe, ele é fantástico. Você foi para 95 aí na história, certo? Certo, quando eu comecei no carro 4x4. Isso, aí você passou agora para 2015, mas eu quero que você volte lá em 98/2000, quando você fez ali um primeiro trabalho com a Land Rover. Foi no ano 2000. Exatamente. Foi no dia 1º de julho de 2000. Foi o primeiro evento que a gente fez para a Land Rover, no ambiente de concessionária, mas já envolvido com a marca, né? E é uma história que já tem lá seus 25 anos, né? Porque eu ainda continuo atendendo a Land Rover. Aliás, sobre a Land Rover tem um negócio que eu também gosto de contar. A Land Rover, como companhia, ela tem um trabalho muito sério de quem representa a marca nos eventos de experimentação que envolve direção. E eles têm uma divisão da companhia que chama Land Rover Experience, que forma os instrutores, né? Então tem toda uma cadeia dentro da empresa no sentido de você ter formação dos instrutores que vão atuar nos eventos de test drive, ou não só test drive, mas tudo que envolve direção. E aqui para o Brasil, eu tenho a alegria de ser o que eles chamam de lead instructor, que é o instrutor líder do mercado. Ou seja, todo instrutor Land Rover que é credenciado no Brasil, a gente cuida e a gente treinou. E dentro dessas experiências que você vai ouvindo ali, o que o fabricante tem como grande diferencial e, ao mesmo tempo, o que o público final tem como expectativa, que você vai juntando e vai formando o que hoje a gente chama de sabedoria do especialista. Eu acho que é um jeito de condensar, é isso mesmo, acho que é bem por aí. É por aí. Você sabe que a gente, no mundo Urbex, né, a gente tem como diretriz do projeto viajar o Brasil. E num determinado momento, você sabe que a gente, como produtor, a gente sempre fala assim, vamos tentar otimizar a nossa produção, dá pra gente ir para um trecho de avião. Não. O mundo Urbex, ele é 100% na estrada. Isso é fantástico. Então assim, quem vai fazer mundo Urbex com a gente, tem que saber que o perrengue é na estrada, né? Então assim, é pneu no asfalto, né? Letícia... E tem que saber também, só pra pontuar, que quem quer fazer o Urbex sabe que não vai dirigir, porque quem dirige sou eu. Fala quantos quilômetros você dirigiu? 15 mil quilômetros. É bastante, hein? E numa batida só, quantos quilômetros? 1.400. Bom, hein? Numa batida só. Bom, não é pra todo mundo, Isso não. é no Urbex, né? Sozinha foi 1.100. Bastante, Eu vim de Brasília. Gosta de direção mesmo. Todo mundo que encara. 2009 foi meu primeiro trajeto longo sozinha.
Foi de Brasília pra cá e passando em algumas outras cidades e eu vim sozinha. Quando ela Que veio legal. fazer, quando ela veio fazer a ficha dela para fazer Mundo Urbex, a gente já perguntou tudo que pudesse desabonar a conduta de exploração. Ela tinha tudo mais do que o resto da equipe. Superou tudo que É, vocês nós precisavam. não colocamos a cláusula. Você já pilotou avião porque ia ficar chato pra gente. E também você não ia usar. Também não ia, mas jet ski. Jet ski, barco, moto, quadriciclo, Que legal, carro. Que legal, Estamos habilitados a tudo. que legal, hein? E aí, E agora, sensacional, e na agora verdade. já habilitando pra categoria D aí pra gente pilotar um outro carro, mas depois você que fala. é a gente já tá dando spoiler do que Sem vem aí. spoiler. Que vai dando spoiler, né? Você tá vendo essa imagem aqui, ó? É um pouco. Ó, aqui inclusive tá o Renegade, ó. Tá aqui o Renegade. É verdade. Né? A gente vai para lugares no Brasil que a gente gosta de olhar para diversidade, né? A gente olha para o tipo de cultura que a gente vai encontrar diferente, que tipo de costumes aquela região oferece, quais são os lugares que oferecem o que a gente mais quer é encontrar uma ruína histórica para a gente contar a história daquela Isso é o ruína que se chama histórica. vivenciar o lugar, né? Exatamente. E quando a gente vai para esses lugares onde estão as ruínas históricas, Luiz, elas geralmente são ruínas porque elas já estão fora do ponto de contato com o urbano. Então, ou elas estão encravadas no meio de uma floresta, ou elas estão numa serra que a ponte caiu, ou elas estão embaixo d'água. Por algum motivo ficaram ali esquecidas, digamos. Exata. Atende e fala que você está no mundo urbex. Na Fala, verdade, é um alarme aqui para deixar de tomar um remedinho. Pronto, tá aí? Já Não, mas depois não tem hora já- certa, só já para tô- não esquecer dele. E aí, nessas nossas aventuras, a gente coloca o 4x4 sempre numa condição extrema, né? E com Faz isso, parte de explorar, né? faz parte parte de de explorar. explorar. Com isso, nós que somos produtores, nós não podemos dizer aqui que nós somos igual a você, um 4x4. A gente tem conhecimento, mas a gente quer aprender muito, por isso que a gente está te convidando para Opa, fazer. obrigado, Luiz meu amigo. passa a fazer parte da nossa consultoria Mundo Urbex, né? E é uma alegria, viu? Uma alegria muito pra grande. Gente, é uma alegria pra gente. E a gente quer contar alguns pontos que são importantes para muita gente que está assistindo esse podcast. Se a pessoa entrou nesse podcast, se você entrou nesse podcast, você quer saber mais sobre 4x4. Vamos começar por um tema Não aqui. entrou à toa, né, Emerson? Não entrou à toa. Não entrou Alguma à toa. coisa ela quer É. conhecer ou saber aqui. Conhecer o saber. E É aí a isso gente aí. começa por esse tema, ó. Mitos e verdades. A escolha. Eu quero entrar e quero seguir os passos do Luiz e quero começar a trilhar o caminho 4x4. Já avisei minha mulher, ela já liberou. Ou minha mulher já avisou, ou a mulher já avisou o marido que vai comprar um Jeep. E aí, me conta, qual que é o primeiro passo? Pois é, eu acho que aí a gente tem alguns caminhos a trilhar, né? Não é um único caminho. Porque como a gente está falando de carro, não estamos falando de coisa que custa pouco. Sim. Então eu acho que uma primeira coisa que vai acabar determinando isso é a capacidade que você tem de gastar naquele momento. Mas, além disso, e mais primordial, seria entender o que você pretende desse mundo do off-road. O objetivo principal. Exatamente. Porque se você quer trilha, o que a gente fala trilha pesada, é aquela trilha difícil. Aquela trilha que o caminho é terrivelmente difícil de passar. Você precisa de um tipo de carro, um tipo de preparação. Se você quer, eu gosto muito de viajar por aí eu gosto de ir lá na cachoeira, que é mais lá no meio do mato, é um outro tipo de utilizar o off-road como ferramenta. Não, eu quero participar do mundo de competição. É totalmente diferente. Então, antes de pensar em qual carro, é pensar na sua finalidade, pelo menos na finalidade primordial, né? Porque eu também conheço muita gente que, como gosta de tudo isso, desses exemplos que eu dei, tem carros diferentes para situações diferentes. Então, um carro que você vai disputar um Rally dos Sertões, ele não tem nada a ver com o carro que você vai usar para passear em Jericoacoara. É totalmente diferente. É diferente. Um não se dá bem no ambiente do outro. Então, entender finalidade talvez seja... E entender com a sua verdade, né? Porque também é muito comum você ver as pessoas... eu conheço tal pessoa, eu falo com meu amigo que tem e tal, e eles acabam sendo influenciados por uma certa visão de off-road que às vezes não é o que a pessoa quer. Às vezes o cara compra um baita num carro 4x4, equipa ele todo e nunca vai para uma trilha que precisa daquele equipamento todo. Eu tenho uns amigos aí que adoram 4x4, mas esses 4x4 ficam na garagem. Porque eles adoram montar e desmontar o 4x4. Tem muito isso também. Né? Tem muito, mas tem muito. O cara compra tanto por gostar do estilo como um todo, né? Não só o design do carro, mas o estilo como um todo. O carro alto, o carro grande.
e às vezes não tá afim de sujar o carro. Eu já vi muito cliente nosso de Trailway que você via que o cara tava ali com a gente, tava passeando, tava na trilha, mas tava com uma dó do carro. Falei, meu Deus, o carro tá sujando e tá riscando. Aí a gente usava uma frase para isso. Se você tem preocupação em demasia com a carroceria, talvez não seja o off-road o que você queira fazer. Porque vai dar uma riscada, vai dar uma pegadinha, vai sujar, não tem jeito, né? Faz parte da brincadeira. Vamos separar por categorias Claro, aqui. claro. Olha só, até aqui a foto nós estamos com um Jeep, né? Ali é um Wrangler. É um Wrangler. Mas antes do Wrangler a gente tem os Jeeps históricos. Sim. Camarada que quer comprar um Jeep, qual o objetivo dele? Eu acho que segue dois caminhos, né? Normalmente, se o cara tá pensando que vai gastar pouco, não é o caminho certo de comprar um Willys. Eu vou chamar de Willys o Jeep Willys, antigo a para categoria, ficar isso. mais fácil de denominar aqui. Porque normalmente é um carro que possa até custar um pouco menos no primeiro momento, mas por conta das questões de manutenção e manter o carro direitinho e tal, ele vai te custar alguma coisa. E é um carro que não tem preceitos que hoje a gente tem em outros produtos, de segurança, enfim. Então eu acho que é um cara que tem que entender bem o que ele está comprando, porque senão ele pode achar que se deu mal, que não é exatamente o que ele quer. Ele tem que gostar de fazer manutenção. Então, normalmente, o cara que compra um carro desse é um carro o cara que já tem um entendimento desse mercado, principalmente hoje em dia. Quando eu entrei era diferente. O meu primeiro Jeep foi um Willys e eu comprei sem saber o que eu estava comprando. E aí? E aí demorou uns 6 meses para conseguir fazer a primeira trilha com ele, porque ele só dava problema. Mas foi uma experiência incrível, né? Foi uma experiência incrível e eu costumo dizer assim que esse carro quase me tirou do off-road no segmento 4x4, porque de tanto problema que ele dava, foi ficando um desestímulo. Foi ele que te ensinou a mecânica do... Me ensinou muita coisa, sem dúvida nenhuma, me ensinou muita coisa. E mostrou também que eu queria muito aquele universo, porque de fato ele deu bastante trabalho. Mas, usando isso como exemplo, isso costuma ser uma verdade, ainda hoje, né? E ainda mais, falando que a gente, né, de quando eu estou contando para ele, já se passaram mais 30 anos, né? Sim. Então os carros estão ainda mais envelhecidos e tal. Então é um cara que tem que entender bem o que ele quer, no sentido de falar assim, bom, é esse carro que eu quero, eu sei o que ele vai me trazer, e para poder embarcar nessa, porque senão tem outras opções no mercado que acabam te atendendo muito bem, sem, digamos, essa chance de dor de cabeça que ele pode te trazer. Você que conhece o Willys, que está assistindo isso, fala assim, o Willys eu conheço, aquele Jeep de guerra, né? Sim, o Jeep de guerra, que tem a carroceria que não muda, né? Até hoje, você não sabe muito bem, só quem é muito especialista olha e fala assim, esse Jeep é o modelo tal, CJ alguma coisa. CJ5, CJ3A. Quem não conhece o Jeep é sempre o Jeep, aquela carroceria antiga. Exatamente. E tem uma coisa muito interessante, porque a categoria do Jeep Willys é aquela que nos leva para algum lugar perto. Ele foi construído para isso. Ele não foi construído para fazer com que você rodasse grandes distâncias. Autonomia curta, lugares perto e ao mesmo tempo com uma carroceria extremamente resistente, um Jeep de guerra. Né? Então, se o cara comprou um Jeep Willys, não adianta ele querer falar que ele vai lá para o próximo estado, ele vai se dar mal. E é importante que, entender, na maioria dos casos, você está bastante vulnerável aos elementos, né? Chuva, calor, frio, porque ele não tem muito isolamento. Enfim, você fez uma ótima apresentação do carro. Eu falei muito da questão da percepção, né? Mas o tipo de uso é esse, né? Tanto que é muito comum, claro, o cara tem que ter um pouco mais de capacidade financeira, mas é muito comum você ter o cara que tem um belo jipinho e quando ele vai querer levar esse carro para longe, ele bota numa carreta e puxa numa bela picape para levar o carro até lá. Chega lá, ele se diverte e depois monta tudo ao contrário e volta para casa. Que ostentação. Porque isso é muito comum, né? Assim como a turma do TV faz isso também, né? Que também é uma necessidade, porque o TV não pode rodar, ele não tem placa, né? Então ele não pode rodar em estrada e rua. E a outra categoria? Qual que seria a outra categoria acima dessa? Falar assim, agora eu quero um pouquinho mais longe. Eu acho que a gente entra nos Sport Utilities raiz, digamos assim, para usar um termo do momento, né? Que é aquele carro que vem daquela concepção de montado com chassi e carroceria, mas já é um carro mais moderno, a gente está falando aí dos anos 90 já, que você vai ter um produto que tem ótima capacidade fora de estrada, ainda tem um jeito de manutenção relativamente tranquilo, embora, claro, por ter idade vai te dar um pouco de manutenção, mas ele já traz conceitos de segurança, de você estar mais isolado dos elementos, aí acho que é um carro que te atende muito bem. Dá uns exemplos.
Toyota Hilux, por exemplo, eu acho que é um exemplo que se encaixa bem, mas a gente pode falar da Mitsubishi Pajero, tudo isso aí dos anos 90, né? Para a gente falar tanto de um produto como de uma época, porque São carros mais confortáveis, não né? tem nem Banco de comparação. couro, Não tem nem né? Já comparação. tem um painel ali, o limpador já funciona Só melhor. não tem a ACC, essas coisas todas, mas são os Sports Utilities, O né? Sport Utilities. Eu acho que a partir do jipinho raiz, do Willys, a gente chega nessa categoria. Mas aí a gente pode falar até, por exemplo, de Suzuki Samurai, que hoje é o Jimny. Sim. Também é um carro que se encaixa nessa categoria. Aí com um conceito ainda mais de Jeep, né? Ele é um Jeep, mas já é mais moderno, ele já tem ali um jeito de ser construído que está muito mais moderno do que um Jeep Willys. A gente não está falando de Toyota Bandeirante, eu já tive Toyota Bandeirante, sou apaixonado por Toyota Bandeirante, que está mais no conceito do Willys, de Isso, força e assim tudo como mais. o Igeza. Exatamente, não estamos falando desses carros extremamente brutos do 4x4. O Igeza, por exemplo, foi o carro seguinte ao meu Jeep Willys e ele foi uma outra experiência. Tanto em termos de modernidade de construção, como de resistência, de não dar tanta manutenção, capacidade fora de estrada incrível. Eu costumo dizer que dos Jeeps antigos que eu tive, o que me dá saudade até hoje é o do Igeza. Do Ingesa, né? Do Igeza. Para quem gosta desse tipo de carro, já sabe que é assim, já está acostumado com isso faz parte da aventura de ter um carro desse. Ele pode estar completamente restaurado, mas quando eu digo completamente, é completamente feito por especialista e tudo mais. Ele vai dar algum piripaque. Faz parte do carro. É impossível não dar um piripaque. Eu lembro da Toyota Bandeirantes que estava completamente restaurada, a gente já tinha... a gente já passava com ela na rua, as pessoas perguntavam, nossa, mas voltou a fabricar a Toyota Bandeirantes? Ele tão nova que ela estava. Que legal, hein? Motor, câmbio e tudo. E de vez em quando eu descia, ia para Itanhaém, voltava, uma mola voava de não sei aonde. Faz parte da idade. Disparava o motor. A gente tem uma frase para isso que é idade e quilometragem são implacáveis. Então não tem jeito. Com o passar do tempo, mesmo que seja um carro que rodou pouco, ou com muita quilometragem acumulada, é inerente, faz parte do processo. A gente quer e é isso mesmo. Isso. E é isso mesmo. Né? É isso mesmo. Mas você sabe que aí assim. Então vamos para a próxima etapa. Falamos de duas categorias aqui: categoria de entrada, categoria de falar assim, vamos. A gente vai falar um pouco mais adiante sobre a aquisição desses veículos, né? Que faixa de financeira a gente pode comprar, o que é bom. Mas aí já tem um panorama para você que está atento, falando assim, eu quero entrar no 4x4, deixa eu ver as dicas que o Luiz vai dar. Ele vai dar muito mais, tá? Muito bom. Vamos para a próxima aqui. Luiz, aí chega um ponto importante que a gente pode ficar uma semana. Isso da briga de faca. Da briga de faca. Da briga de faca. Por quê? Porque tem muita diferença entre os pneus, né? E a gente não está falando aqui de fabricante, a gente está falando de modelo, né? E também varia muito conforme o tipo de uso que você vai fazer. Então é uma coisa que não tem, um assunto que não tem fim. É um assunto que literalmente você pode ficar aqui, que nem você falou, uma semana discutindo. Mas, de novo, eu acho que o que tem que nortear o assunto pneus é finalidade. Sim. Né? Porque diretamente ligado ao que você vai fazer com o carro é o tipo de pneu que você vai ter que ter. Comprar Jeep de segunda mão, que tá bonitão, com aqueles pneus que você olha lá e fala, meu, que Jeep bonito, quero esse Jeep. Você está comprando o Jeep com uma finalidade que foi estabelecida não pela tua, não por você. Exato, isso aí. Né? É isso aí. É isso aí. E aí tem uma outra questão ainda para alongar essa questão do pneu, que é, você nunca terá um pneu que vai te atender, um único modelo de pneu que vai te atender todos os cenários. Não existe esse pneu. Você entendeu agora porque aquele monte de pneu na garagem? Você tá me pedindo para tirar os pneus da garagem? Não, eu não peço para tirar aqui, eu tô comprando e tô colocando lá, né? Os pneus da garagem, você entendeu? E é uma coisa muito comum, quando você tem um carro que você vai usar para mais de uma finalidade, às vezes você tem mais de um jogo de pneus para atender diferentes situações. Quer dizer, eu não quero fazer uma viagem de 3, 4 mil quilômetros com um pneu extremamente off-road, porque ele é até perigoso em rodovia. Ele não tem a mesma aderência de um outro tipo de pneu que vai te trazer segurança naquele ambiente da rodovia, mas é claro, quando chegar na trilha pesada, ele não vai te atender do mesmo jeito. Então não existe um pneu que vai te atender em cenários tão diametralmente opostos, né? Você tem um meio de caminho, que é o que a gente chama de pneu all-terrain, né? Que é o pneu que tenta ser mediano em mais de um tipo de uso. Então, ele é bem razoável no uso na rodovia e ele é bem razoável no uso off-road leve.
Mas ele é um quando pneu nem É, aqui, nem lá. mas ele atende bem. Atende bem. Só que você tem que saber que quando chegar numa trilha muito enlameada, ele não vai te ajudar. Assim como se você quiser andar muito rápido numa rodovia e fazer curva, ele não vai te Ele ajudar. também não vai. Você tem que ter Mas o é um limite. equilíbrio. É o equilíbrio. É um E o que equilíbrio. acontece quando você anda muito tempo no lugar errado com o pneu que foi certificado para lama, por exemplo? O pneu vai escamar, né? Sim, sim. Você vai sim. destruir o pneu, né? E sabe uma outra coisa para não deixar passar também? Hoje no mercado tem muitos pneus que eles nem são, como eu posso dizer, nem são automotivos, eles nem são homologados para andar em rodovia, por exemplo. É aquele pneu extremamente agressivo de off-road. Eles não são pensados nem desenvolvidos para aquele uso de você falar, eu vou sair de casa, vou pegar 80 km de rodovia para chegar na trilha. Quando você está com ele na rodovia, você está correndo um risco gigantesco. Às vezes você não percebe, você só está escutando o ronco, porque esse pneu é barulhento, você sente que o carro vibra um pouco, mas se você em algum momento precisar frear, uma freada de emergência, Segura. precisa fazer um desvio rápido, você não tem um pneu que te dá segurança para uma manobra dessa. Então precisa tomar muito cuidado com o item pneu, por isso que ele dá briga de faca, porque não tem uma solução fácil, ele jamais talvez seja uma palavra pesada, mas nas condições de mercado de hoje que a gente vê para os próximos anos, não tem uma solução fácil. Muitas vezes é isso, é ter mais de um tipo de pneu para o mesmo carro para você poder estar em ambientes diferentes. Na média, o all-terrain é o que vai te trazer uma solução que você está bem coberto de um lado e bem coberto do outro. E é importante entender também que o all-terrain, ele tem mais de um tipo de all-terrain. Tem um que a gente chama que é o meio a meio, 50-50. Quando a gente fala 50, é porque 50% para uso em rodovia e trecho urbano, 50% para off-road. Então, ele tem esse perfil. Mas existem os modelos que são 70-30. Ele é pensado 70% para o off-road, 30% para o on-road. É um pneu que você consegue ainda trafegar relativamente bem na rodovia, precisa tomar um pouco de cuidado quando está chovendo, por exemplo, que a aderência é outra, mas via de regra você pode trafegar nos dois ambientes, sabendo das limitações, você vai ter um pouco menos de performance e segurança no on-road, mas chega no off-road ele te atende De forma. quase 90% das situações. Você sabe que isso daí é o grande paradoxo das empresas que produzem, porque as caminhonetes elas precisam, né? E principalmente o agronegócio, Sim. né? Que trafega nos dois. Direto, Né? o cara sai da cidade, pega 200 km de rodovia, depois entra na estrada de chão, pega 150 km para chegar lá na fazenda. Então Quer tem que dizer, saber qual é o pneu que eu uso, né? Fica Esse ligado meio nisso. de caminho é o all-terrain mesmo. Então não a tem... gente tem que alertar você aqui, olha só, a Bundurbex é pura sabedoria, ainda mais com o Luiz na mesa fica fácil. Se você quer escolher Obrigado, o seu meu pneu, você pega o telefone do Luiz, liga pro Luiz e fala, Luiz, eu tô querendo equipar meu carro, eu quero saber qual... Porque o Luiz faz constantemente muita consultoria para pneu, para Continental, para Goodyear, para Pirelli, sabe tudo de pneu, ele vai aprofundar isso aqui. E pode mesmo, quem quiser entrar em contato, rede social, botar o telefone na tela, fica à vontade. É Trailway, você tá vendo aí na tela, Trailway, você vai ficar ligado nisso, você pega o contato e liga para ele mesmo, porque o cara sabe tudo. Vamos passar pro próximo tema? Vamos lá. Você quer saber mais alguma coisa de pneu? Não, eu tô aqui absorvendo tudo já para os meus próximos. Você agora ter que trocar o pneu para ir, porque a gente vai para outro lugar. Eu já tô aqui já. E às vezes precisa mesmo, às vezes precisa... Mas eu não preciso pensar muito. Como agora você é parceiro, é nosso Urbex Bora aqui, lá, ó. bora lá. Fala, troca o pneu aí, Luiz, que a gente vai para tal lugar. Esse é um assunto interessante também, hein? Se a gente não arrumou briga até agora, a gente vai arrumar agora? Não, sabe o que eu acho que esse é menos polêmico? Tem algumas lendas urbanas que permeiam esse assunto, né? A gente o assunto até... é como usar uma reduzida. Vai daí, verdade, dicas do Luiz. Porque, quando eu digo lenda urbana, às vezes a gente me permite entender que a frase que eu vou falar aqui, ela não ela é só um elemento de figuração. Mas muitas vezes a gente fala assim, pô, o cara não quer usar a reduzida, parece que vai ficar menos homem se usar a reduzida. Talvez esse seja... Entendi. É tipo assim. Parece que se eu não usar a reduzida para vencer um obstáculo e você passou com a reduzida, eu fui melhor que você. E está completamente errado. Completamente equivocado. Completamente errado. Mas eu diria o seguinte, sempre que a gente faz treinamento, eu costumo passar uma regrinha de ouro com relação a utilizar a reduzida, que é, se você está num trecho que toda hora você está usando muita primeira marcha, de vez em quando segunda, é uma situação que se você utilizar a reduzida, via de regra para todos os carros, você vai estar com escalonamento de marcha melhor, você vai estar conduzindo melhor, tanto no que diz respeito a não, digamos assim, não judiar do carro, como também
em conseguir vencer melhor os desafios que estão vindo ali pelo caminho. Então, se você está o tempo inteiro, primeira marcha, de vez em quando joga uma segunda, daqui a pouco tem que botar a primeira de novo e vai. Dá para botar uma segunda, bota a primeira. É sinal de que você tem que usar reduzido. Não é que tem, seria adequado, seria desejável, tanto para o carro, para ele não sofrer tanto, porque um dos itens que mais sofrem nos carros 4x4 é o conjunto de transmissão, porque é ele que leva a pancada o tempo todo. Então, se você está nessa situação, toda hora usando primeira, de vez em quando uma segunda, é sinal de que é hora de usar a reduzida. Disso, tá? Você percebe que você está exato. num lugar empacado ali. O terreno não permite você andar em velocidade superior a isso. Quer dizer, está sempre lá, 10 km por hora, 15 km por hora. Ou seja, você não consegue. Significa que se você botar a reduzida, em vez de ficar só a primeira e de vez em quando a segunda, você tem uma segunda reduzida, uma terceira, uma quarta, uma quinta. E uma outra coisa, muita gente acha que quando coloca a reduzida, só pode usar em primeira marcha, quando muito em segunda. Não, você pode usar todas as marchas. Se o seu carro tem câmbio manual de 5 marchas, você pode usar as 5 marchas. Reduzidas o tempo todo. Vai você pode depender o do tempo todo usar, exatamente. Se é um câmbio automático, a mesma coisa. Mas a pessoa tem que saber quantas marchas tem, né? Ah, não. Mas isso normalmente as pessoas têm um... Não é, ela tá contando essa história mas pelo seguinte, a gente comprou uma L200. Eu até sei o que você vai falar. É a sexta marcha que ninguém lembra. Eu não sabia que tinha. Não, ele tava com o carro já fazia uns 3 meses, né? Aí eu peguei o carro e falei, vamos ver, mas deixa que eu levo agora, né? A gente tem muita história, até de Aí alguns ele amigos assim, muito experientes que... O que você que tá fazendo? Eu falei, mas é a sexta marcha. Ele não... Né, esqueceu. Quem não tinha, esqueceu. Eu não sabia, porque a outra anterior era 5 marchas, a vida inteira eu tive o carro da Mitsubishi 5 marchas. Aí eu comprei e não sabia que tinha 6 marchas. Acontece. Tá vendo por que eu dirijo? Acontece. Tem um motivo, Tem né? um motivo por que eu dirijo. Né? E aí, só para complementar, o contrário também é verdade. Se você está com a reduzida ligada e toda hora você está lá, usando como exemplo aqui um carro de 5 marchas, câmbio manual, toda hora você está em quarta, quinta, é sinal de que é hora de tirar a reduzida e voltar para o modo normal, para o modo alto. Porque, de fato, se você está sempre usando as últimas marchas, é porque você já pode andar com o câmbio na mais posição normal. Solto, né? Vamos para a próxima. Aí sim. Ixi. Aí dá briga de feia, né? Não é nem que dá briga, né? É que são tantas e diferentes as situações que você pode atolar um carro. Como desatolar que um 4x4? Como desatolar são... nossa, eu já sei como. Abre o porta-luva, pega o manual e acha no manual onde está escrito isso. Pois é, sabe que não? Não tem, né? Não tem. Alguns carros até têm alguns carros até têm uma dicasinha ou outra, mas na verdade é uma coisa simples na concepção e às vezes complicada na execução. Por que é simples você entender a situação como um todo? Você atola quando o carro não tem mais capacidade de se movimentar sozinho. Alguma coisa está gerando, alguma condição está gerando uma resistência ao movimento do carro. Certo. Pode ser uma condição de piso que está muito liso, mas normalmente uma atolada das boas é porque o terreno cedeu e o carro encostou. As partes mais baixas do carro, os eixos ou o chassi, encostou no chão e aí você tem uma resistência muito grande ao movimento e o carro não consegue, com as 4 rodas no chão, não consegue andar. E as outras situações que às vezes acontecem é quando as rodas, é o que a gente chama de permanência, a roda não consegue mais permanecer em contato com o solo e gerando uma boa capacidade de aderência. Então, às vezes ela está encostando no chão, mas só de levezinho, não tem pressão, a roda gira em falso. Então, são várias as situações que pode fazer um carro ficar atolado. Via de regra, se o problema é que você não consegue fazer o carro se movimentar sozinho, isso significa que, de alguma forma, você vai ter que ter, você vai ter que ter uma força complementar para tirar o carro daquela situação. Para servir como exemplo, imagina que você vem com o carro em modo 4x2, perdeu a aderência, o terreno não permite, por exemplo, uma subida que é muito lisa, aquelas 2 rodas que estão tracionando não consegue levar o carro para frente. Se é um carro 4x4, na hora que você liga a tração 4x4, o que você ganhou? Mais aderência, mais capacidade de tração. Basicamente é isso. Ou você tem que aplicar uma força externa, porque as suas 4 rodas não têm aderência, seja qual for o problema que você está enfrentando, ou se você conseguir fazer alguma coisa no carro, que ainda não está completamente grudado no chão, aumentar a aderência. Então, como você falou de autosport, por exemplo,
a última matéria que a gente fez lá com eles, e em que eu apareci, era uma matéria de férias que a gente dava dicas de como desatolar o carro ou como não atolar o carro. Então, em certas situações, por exemplo, areia, você começou a andar na areia, o carro está começando a perder força. Se você ainda não reduziu a pressão dos pneus, um jeito de aumentar a aderência do carro naquela situação, você tira a pressão dos pneus. Quando você tira a pressão, o pneu deforma mais. Quando ele deforma, ele aumenta a área de contato dele com o chão. Então, pode ser que com maior área de contato do pneu com o solo, ele consiga andar. Mas o ideal é abaixar antes de ir pra lá. Ela tá falando isso porque aí Não, é porque a pessoa pode não saber. Falar, já entrei aqui, agora eu vou baixar e vou andar. Como é que é aquela coisinha? Se tem placa é porque tem história, né? Se tem placa, se tem um aposto assim, é Mas porque tem história para não é contar. minha. A história é um dos episódios Urbex que a gente estava lá em Santa Catarina e nós resolvemos ir conhecer ou descobrir parte de um cemitério indígena e para isso precisávamos passar por umas dunas. Mas a gente precisava passar por umas dunas. A gente precisava passar por umas dunas. Precisava. Eu tô falando assim porque a gente encalhou. Mas olha, só não atolou no mundo do off-road quem nunca foi para brincar com o carro. Não. Isso faz parte, a gente atola o tempo inteiro. Tem muita trilha que você vai só para ficar atolado, porque é isso. A brincadeira é essa. A brincadeira, às vezes, é essa, literalmente. É você desafiar os obstáculos, né? Mas aí você vai com amigos, né? Agora você já foi sozinho nas trilhas também. E tenho muita história de ficar preso sozinho. E algumas situações meio complicadas. Conta um caso aí, como que você resolveu? Vou tentar contar um bem rápido, porque talvez ele seja ele tem até um desenrolar meio engraçado, mas deixa eu primeiro contar o cenário. Praia do Cassino, a maior praia do mundo, 212 quilômetros de praia, litoral do Rio Grande do Sul. São 212 quilômetros de praia deserta, não tem absolutamente nada. Uma certa vez, essa história foi outro dia, em 2007, faz tempo, né? Eu estava voltando para São Paulo de fazer um outro roteiro e eu estava passando por ali com a ideia de montar um segundo roteiro para um outro evento e tal. Não era a minha primeira vez passando ali, eu sabia bem onde eu estava andando. Mas aí eu resolvi subir uma duna, buscando um lugar que tivesse um visual bonito para umas lagoas que ficam atrás da praia. Então, já na ideia de levar clientes lá para desfrutar desse lugar, parar os carros no alto da duna, olhar a lagoa, mar atrás, né? Coisa linda, né? E aí, experimentando, sobe uma, sobe outra, até que eu subi uma que a areia era muito fofa, mas muito fofa mesmo. E aí o carro ficou atolado na subida. Eu estava com um Land Rover Defender. Porra, atolar um Land Rover Defender. Mas eu tenho, talvez a imensa maioria das histórias que eu tenho, até porque são muitos anos andando de Defender, né? Então a maioria são com ele. Não, eu tô dizendo assim, atolar um Land Rover Defender sim, é brincadeira, não é um carro leve, né? Não é leve, ele é muito alto do chão, então para ele ficar nessa situação, não é à toa, né? Bom, carro atolado, sozinho, né? Que talvez, já fazendo um paralelo, o ideal nunca é fazer off-road sozinho. Off-road é uma coisa que se faz com pelo menos mais um carro. Esse é o ideal. Mas por conta das questões profissionais, você tem que ir lá montar o roteiro, né? Não dá sempre para ir com amigo. Eu tenho muitas histórias de andar sozinho. Muitas. Até nos treinamentos eu costumo falar assim, isso é bem, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Mas e às vezes você tem que andar sozinho, né? Que era o caso ali, não é o ideal, mas às vezes você tem que, né? Bom, sozinho, então o que fazer? Tudo que eu sabia fazer naquela altura, eu fiz. Tira a areia dos pneus, bota tapete de borracha, libera toda a areia do carro, tenta andar, vai para lá, vai para cá, nada funcionava. Até tentei enterrar o step, porque eu tinha um guincho. Só que no meio de uma duna, você vai prender o cabo do guincho aonde, né? Normalmente você prende numa árvore quando você está na trilha. O step, amarra nele e puxa. E a gente enterra o step, ele serve de âncora, né? Então a resistência da areia num negócio bem grande, que é um pneu, ela tem uma resistência muito grande. Então normalmente, muitas vezes é o suficiente para você puxar o carro com o guincho usando o step como âncora. Não funcionou. Eu fiz 2 vezes. Enterrei 3/4 do pneu a primeira vez, na outra enterrei o pneu inteiro e mais uns 30, 40 centímetros. E nessa vez ele quase saiu, né? Na hora que eu estava dando guincho com o step ali enterrado, o carro começou a dar uma tremidinha assim, como se fosse sair, mas daqui a pouco o pneu veio lá do fundo da areia e saiu para fora.
Quando eu me vi naquela situação, eu falei, bom, vou precisar de ajuda externa, que era o que a gente estava falando. Quando chega nessa situação, carro sentado na areia, que pode ser na areia, na lama, sentou em cima de pedra, enfim, qualquer situação que o carro está preso, ele precisa de força externa, não tem outro jeito. O guincho que eu estava utilizando é uma força adicional, né? Mas que eu não tinha, não funcionou porque eu não tinha ancoragem adequada. Bom, a questão é que eu estava a 50 quilômetros de praia deserta, Luiz, do você é um vilarejo... excelente contador de história, porque agora todos os senhores sabem como você saiu dessa. Neto. Vamos lá, 50 quilômetros de qualquer lugar. De qualquer lugar. E eu já tinha 50 quilômetros do vilarejo mais próximo de uma praia deserta. E eu sabia exatamente a distância, porque eu estava controlando essa distância, porque eu estava montando o roteiro. Então eu sabia que eu estava exatamente a 53 quilômetros do Hermenegildo, que é esse vilarejo, que é um balneário que tem lá na Praia do Cassino, já pertinho do Chuí. Não custa lembrar que o Chuí é o finalzinho do Brasil, antes do Uruguai. Bom, eu já tinha tentado naquela altura todas as técnicas para me virar sozinho, cheguei à conclusão que não dava, e durante o dia eu já tinha tentado usar o celular algumas vezes para ver se pegava sinal, não funcionava. Eu tinha um rádio de comunicação no carro, que eu falei, bom, vou ver se eu acho um rádio amador. E aí, a hora que eu liguei o rádio, eu vi o celular ali no pé, eu falei, bom, quem sabe uma última vez, né? A hora que eu peguei assim, levantei, né? Porque aquela coisa, né? Você tentar achar um sinal, apareceu um risquinho de sinal. Com o telefone assim, eu disquei pro meu escritório em São Paulo, chamou, atenderam. Eu falei, ó, eu tô no lugar tal, tô com essa situação, passei minha latitude e longitude do ponto onde eu estava, eu falei, vê se vocês conseguem me achar uma ajuda. E aí eles começaram a falar com o outro tal, até que chegaram no corpo de bombeiros. E o corpo de bombeiros queria lá me ajudar, me resgatar. E a partir desse momento, incrivelmente, o celular começou a funcionar o tempo todo. Então o pessoal dos bombeiros me ligaram. Falaram, a gente ficou sabendo, a gente vai te buscar, só que não dá para ser hoje, porque eu atolei às 10 horas da manhã, 10, 10 e meia, alguma coisa assim, mas isso já é 4 e meia, 5 horas da tarde. Esse momento que eu falei, bom, não dá mais, e aí deu a sorte do celular funcionar. E eles me ligaram e falaram, a gente vai te buscar hoje e tal, só que, aliás, não vai poder ser hoje, porque está com alerta de tempestade, então eu não posso mandar a equipe para a beira da praia, nesse horário e tal. Mas você tem como passar a noite aí? Eu falei, tenho, porque quando eu saio sozinho também tem essa preocupação. Eu sempre tenho comida, bebida de reserva, eu estava vindo uma viagem muito longa, então tinha bastante coisa para comer no carro, eu estava tranquilo, sossegado. Fica tranquilo, né? Falando com os bombeiros, fica tranquilo, posso ficar aqui até amanhã esperando vocês, não tem problema nenhum. Não, porque se você não puder, a gente manda um helicóptero. Eu falei, não, fica tranquilo, estou sossegado, não tem problema nenhum. Eu falei, então tá bom, então amanhã eu volto a tentar te chamar, se o celular não funcionar, você já fica sabendo, eu já sei onde você está com latitude e longitude, a gente chega em você. Eu falei, tá bom. Daqui a pouco toca o telefone de novo. Aí até uma parte engraçada. A hora que eu atendo, né, era um tempo que não aparecia o nome das pessoas, né, era um outro celular diferente de hoje. A hora que eu atendo, o cara fala, você é o cara que tá preso aí na Praia do Cassino, atolado? Eu falei, sou. Ah, então você tá falando com o fulano de tal, eu sou da rádio, aí falou o nome da rádio, da cidadezinha que era, como é que chamava mesmo? Santo Antônio do Palmar, um negócio assim. Santa Vitória do Palmar, acho que é esse o nome. E eu fiquei sabendo que você tá aí atolado, me conta como é que foi. Bom, dei entrevista pro cara atolado na Praia do Cassino. Como é que foi a história? Eles ficam monitorando, né? A gente fala corujando, né? As frequências de polícia e bombeiro. Ficou sabendo e aí ligou e, enfim, dei entrevista pro cara. Daqui a pouco toca o telefone de novo. Aí, até uma coisa legal de contar, que é a solidariedade do pessoal do off-road. O pessoal do Jeep Clube da cidade ficou sabendo que eu estava naquela situação. E eles falaram, não, a gente vai te buscar hoje. Eu falei, tá com alerta de tempestade, fica tranquilo. Aí a gente combinou. Virou uma mobilização. Virou uma mobilização para ir me buscar. E aí eles já iam chegar de noite. A gente fez uma conta, eles iam chegar umas 10h30 da noite. Então, como eu estava lá no meio da duna, ele não ia ver onde eu estava. Então a gente combinou um horário que eu ia sair andando até a beira da água para ele me encontrar e a gente ir buscar o carro. E aí, de fato, a tempestade chegou. Aí, de fato, eu comecei a caminhar, começou a chover. Eles chegaram mais ou menos no horário marcado e aí me puxaram em 2 minutos. Eu já tinha deixado tudo prontinho, você né? Mobilizou todo mundo, então agora você vai ter que agradecer aí. Agradece essa galera. Eu já não consigo lembrar o nome das pessoas, mas é o pessoal lá do Jeep Clube. Eu acho que o nome da cidade é Santa Vitória do Palmar. Se eu tiver enganado, me desculpe, essa história faz muito tempo, eu nem sabia que eu ia contar ela aqui. Que coisa, ele tá aqui, inclusive, porque vocês foram lá. Exatamente, Então, exatamente. Foram lá me ajudar.
da região e lembra disso, coloque seu comentário aqui nesse podcast, porque a gente vai fazer essa conexão de novo aí. É a cidadezinha antes do Chuí, quando você está descendo no sentido do Uruguai, é a cidadezinha antes do Chuí. Mas sabe o que é mais legal de agradecer? Claro, essa turma que foi lá me ajudar. Mas todo jipeiro, e aí generalizando o termo para todo mundo que faz off-road, é um cara solidário por excelência. Sim. Então, não existe deixar para trás. Foi exatamente, inclusive, a frase que eles usaram comigo. Não vamos te deixar para trás para te buscar amanhã. E eles foram lá me buscar embaixo da tempestade que veio. Não nos atrapalhou, mas ela veio. Nós vamos continuar com essa frase. Não vamos te deixar para trás, vamos para o próximo tema. Mas é isso aí. O próximo tema é subida íngreme ou descida. Que é basicamente a mesma coisa, né? É. A gente até costuma brincar que toda subida íngreme frustrada virou uma descida íngreme para você voltar para o ponto e tentar subir de novo. O que Então, é mais subida, perigoso? descer- Subir e voltar de ré ou descer de frente? Não, de ré é sempre pior que você tem menos controle com o carro, né? É. E, inclusive, quando a gente dá treinamento, costuma fazer um comentário que é, antes de subir, que é analisar o terreno, analisar as condições, mentalizar o que você vai fazer. Porque se você ensaiar tudo isso mentalmente, aí eu vou subir em tal ponto, ali eu tenho que dar uma desviada da pedra, aqui eu preciso acelerar mais. Enfim, se você mentaliza tudo isso, na hora ali você opera muito melhor. Mas você tem que ir preparado para, e se der errado? E se eu não conseguir subir? Que aí vira uma descida de ré, né? Que talvez seja mais complicada. De vídeos que a gente vê pela internet, a imensa maioria dos acidentes que envolvem subidas ou descidas íngremes é quando o cara não consegue cumprir e deixa o carro voltar. Pisa no freio, o carro vira de lado, capota. E aí vira um problema muito perigoso. O que a gente muito tem perigoso. que fazer? Eu estou aqui dentro do carro, eu olho para a subida íngreme na minha frente. Qual é a primeira atitude? Eu vou Primeira colocar reduzida? Primeira coisa é analisar a situação. Isso é o fundamental. E às vezes a análise vai te levar para uma situação, falar, não suba, está muito perigoso. Mas se você tomar a decisão de subir, a regrinha principal, afora, claro, utilizar a tração 4x4, por quê? Porque você precisa ter a maior aderência possível. Utilizar a reduzida, por quê? Porque você precisa ter a maior força disponível do carro. Agora, a regrinha de ouro é usar de um embalo do começo da subida que você consiga visualizar que esse embalo é suficiente para te levar até lá em cima. Porque dificilmente você vai conseguir ganhar embalo durante a subida, se ela for verdadeiramente íngreme. Por quê? Porque a própria condição de ser íngreme, pela física, existe uma transferência de peso do carro do eixo dianteiro para o eixo traseiro. Então o carro não está em condições normais. Por mais que ele seja 4x4, tem muita tração, muita exigência de tração no eixo traseiro e pouco no dianteiro. Então, de fato, se você tem uma subida muito íngreme, saber que o embalo que você começa tem que ser o suficiente para chegar até o final é muito importante. E outra é traçar uma linha reta. Porque se você vai falar, vou subir aqui inclinado, né, numa linha oblíqua, uma diagonal, a chance de você perder a aderência e o carro voltar para trás capotando é violenta. E na hora de analisar, tem uma regrinha de ouro também, que é claro que conforme você vai ficando mais experiente, você pode negligenciar não é a palavra, mas você pode deixar de fazer com tanta frequência, é você analisar in loco a subida. O que eu quero dizer com isso? Ir lá e ver, descer do carro e ir lá analisar. Aliás, essa é uma regrinha de ouro para o off-road para inúmeras e quase todas as situações. E aí vale o seguinte, se você está com dificuldade para subir a pé, o carro também vai ter uma baita dificuldade. Você não consegue ficar em pé, tem que botar a mão no chão, porque ele é muito íngreme, significa que o carro vai ter essa mesma dificuldade. Ela está muito lisa, você fica escorregando, você não consegue subir a pé, talvez o carro não consiga subir. Então, usar da sua experiência, você andando, vencendo o obstáculo, possa te ajudar a entender qual é o tipo de desafio que você vai enfrentar ali. Porque se for uma subida muito longa e muito lisa, a chance de você ter problema é gigantesca. É gigantesca. Pelas leis da física, e elas ainda estão valendo. Valendo. Então, a gente vê muitos vídeos daquelas preparações que você sobe as dunas, né? Tem muitos vídeos desses, mas que o carro tem que pegar uma grande distância para adquirir velocidade, para poder subir. Agora, nas trilhas, isso não é uma realidade, porque geralmente você faz uma curva, você dá de cara com uma subida. Você não tem às vezes não tem, né? Mas, ao mesmo tempo que na duna, normalmente o embalo tem que ser muito grande, porque o embalo significa que você está com o carro flutuando melhor na areia, que é um piso muito inconsistente. Na trilha, às vezes, você não precisa de um embalo tão grande assim.
Ele não é comparável. Tem pontos em que o pneu Exato. vai aderir, vai subir, né? Exato. E normalmente o piso tem muito mais consistência do que a areia. A questão aí que eu chamei muita atenção é quando está muito liso. Imagina sei lá, uma subida que está chovendo, choveu e ela está extremamente lisa, você não consegue ficar em pé, nem subindo com a mão, né? Andando de 4 assim você consegue. É sinal de que talvez não seja o momento de tentar subir. Aí a gente faz aquela ressalva. Se você tá numa trilha, tem os seus amigos e tem o mais experiente, nós vamos falar sobre isso, composição de equipe, composição de grupo, de formação de grupo para trilha, o experiente sempre vai à frente, sempre está guiando, sempre está ditando, contando os passos que você está dando. Você não vai se meter numa coisa em que ainda ninguém se meteu. Se você não teve essa experiência de subir ou descer esses desafios, não vai se meter de cara, porque com certeza a sua experiência pode não ser muito agradável, né? Sem dúvida. E a gente costuma dizer também assim, quando você começa nesse meio, que a gente podia até ter falado disso quando a gente falou lá daquele tópico, você vai entrar, a gente ficou muito no carro, né? Mas talvez uma primeira coisa é isso, é você se juntar a pessoas que já têm uma certa experiência. Não precisa ser o Mário, né? Que tem experiência. E normalmente você vai aprendendo com a execução. É claro que fazer um treinamento ajuda muito, porque você queima etapas. Você está do lado de gente experiente também ajuda e queima etapas. Mas você vai ganhando vivência e vai entendendo o que o seu carro e você são capazes de fazer. Querer enfrentar os obstáculos mais difíceis logo no comecinho, de você estar começando a conhecer aquela atividade, é bastante perigoso. Não vai querer dar uma de herói. É, Não exato. funciona. Então, sobe uma primeira, deu certo, funcionou, pensa. Aquela dica de mentalizar o que você vai fazer durante a subida é importante, manter o carro em linha reta, e entender principalmente as questões que envolvem aderência, porque no final das contas é tudo lei de física. Se o pneu não tem o grip suficiente para vencer aquele terreno, ele não vai vencer. Vamos para a próxima. Travessia na água. Esse é um capítulo bom também. Tem umas histórias boas de ficar alagado, hein? Quanta coisa que a gente vê ali na Ilha Comprida, onde a gente passa muito. O pai da Letícia mora na Ilha Comprida e conta histórias assim absurdas e a gente vê constantemente que o carro desaparece na areia. Sim. Beira de mar, né? Beira de mar é terrível. É traiçoeiro. É traiçoeiro. É traiçoeiro. E no caso de Ilha Comprida, até por acaso passei lá, acho que faz 2 semanas, tem a questão da maré, né? Quando você está na beira do mar, a maré também, se você não sabe como é que funciona a maré, e para quem não sabe, existe um negócio que chama Tábua das Marés, existem aplicativos com isso hoje, você consegue ver o horário em que a maré está alta e o horário que a maré está baixa. E a maré, ela é totalmente mutante, não existe você consegue prever quando você sabe a posição da lua e tal, mas a gente não sabe disso, né? Não, quando não você tem. não é do local... Agora tá assim, daqui 5 minutos. Exato, você tem que consultar uma Já tábua de pode. marés porque ela é traiçoeira. Como você citou, no caso de Ilha Comprida, existe história de que eu passei lá de manhã, aí você foi lá à tarde e o carro não conseguiu passar, ficou engolido pelo mar. No nosso episódio que a gente explora Ararapira, que é um vilarejo que está na beirada ali, bem na divisa, né, entre São Paulo e o estado do Paraná, a gente teve um desses episódios. Nós estávamos com um Troller e com uma Renegade. Num determinado momento, a gente tinha que passar com a tábua da maré, mas o nosso explorador urbano, Marcelo Lioche, resolveu fazer algumas coisas antes. E era um dia chuvoso, onde a tábua da maré tem um fluxo completamente diferente. Tinha chovido muito, Quando muito, nós muito. chegamos no ponto de travessia das Gamboas, Das Gamboas. de uma das Gamboas, que era simplesmente um riozinho que você passa tranquilamente, era um rio enorme por conta aí você da não consegue chuva. passar. Não, E aí, essa nós tava bem poderíamos passar com a Troller, mas com o equipamento dentro da Renegade e da Troller, como é que é a frase que você falou? A gente não deixa para trás? Nunca deixei pra Deixa trás. ninguém pra trás, exato. Nós nunca vamos deixar ninguém para trás. Nós voltamos, não pudemos passar uma Gamboa que estava praticamente com água aqui. Pois é, e aí não, Né? Não tem como passar. Não tem como passar. Não tem como, carro, E aí- carro ainda não é submarino. Exatamente. A decisão, desce do carro, vai lá e olha a profundidade. Essa é a dica fundamental. E não é só a profundidade, tem que estar atento também à correnteza. A correnteza também causa muito problema, né? Tava bastante. Por esse estar dia. falando de rio, né? Não só de rio, né? Às vezes até numa enxurrada. Mas a correnteza também é uma coisa a se considerar. E nos ambientes off-road também, o tipo de piso que você tem, vou atravessar um rio, é pedra, é lama, porque isso também pode virar um problema muito grande.
E até por erros passados, uma outra dica interessante é o fato de você já ter passado por um determinado lugar numa vez não significa que na próxima vez que você vai ele está igual. Normalmente não está. Pode ser que esteja, mas normalmente sempre tem uma mudança. Então, se você passou há 5 anos atrás ali, o rio era fácil de passar, era pedra embaixo, você vai passar depois, pode ser que seja totalmente diferente. Então, assim, analisar a situação, isso é uma dica que vale para qualquer situação do off-road. É claro que conforme você vai ganhando traquejo, você vai analisando isso de uma forma muito mais rápida, muito mais automática, você já vai... Mas situações mais críticas, ela requer uma análise. E no caso de travessia de água, qual é a profundidade que você vai passar? Só que a capacidade de cada carro também muda. Não é todos os carros têm exatamente a mesma capacidade de travessia de alagados. Então também é importante entender qual é a capacidade do seu carro, do carro que está com você, para saber se ele pode passar ou se ele não pode passar. Se tem snorkel, né? O snorkel muda o jogo, mas também ele traz uma segurança, mas ele não resolve todos os problemas. Porque tem a eletrônica do carro. Porque se tem a é um eletrônica mais do moderno, carro. né? E mesmo o carro que não tem eletrônica, ele tem respiros dos sistemas que tem... Todo sistema que tem fluido, ele tem que ter um respiro, que é para equalizar a pressão interna com a pressão externa. Então, se o respiro ele não está numa posição elevada, pelo respiro ele pode puxar água para dentro de um diferencial, de um câmbio e assim por seguinte. E tem o seu respiro também, né, piloto? Se você não tiver com água Sim, para cima sim, do seu sim, respiro, sim. só com máscara de oxigênio, Sim. olha lá, né? E por fim, a gente já falou da correnteza, da profundidade, da capacidade do seu carro. Eu ia chegar justamente na questão do snorkel, que ajuda numa questão que quando o carro não tem, você tem que estar muito atento. Que fora qual é a posição, qual é o nível que o seu carro pode passar água, é saber passar. Existe uma lenda urbana que é passar rápido. A gente vê isso em alagamento de cidade o tempo inteiro. O cara vem e passa correndo. Em algum momento isso disseminou e não é assim que se faz. Não é com velocidade. Travessia de água se faz com a velocidade correta. Qual é a velocidade correta? É aquela que forma uma pequena marola na frente do carro. Se você imaginar um carro passando, né? Imagina que aqui é a grade do carro, imagina que o nível da água, com o carro parado dentro da água, está assim. Então ele está o tempo todo aqui. Mas na hora que o carro está em movimento, ele empurra essa água, forma uma marola na frente do carro, e logo atrás da marola forma uma depressão, que tem menos chance ainda de entrar água na parte interna do motor. Só que se você passa com muita velocidade, essa marola cobre o carro. E você perde a visibilidade. Se for velocidade demais, então parece que você bateu num muro, perde a velocidade para depois começar a andar. E se você passar com pouca velocidade demais, o risco é se o piso não tem aderência, que aí ele pode começar a querer patinar. Qual é a marcha ideal aí? Normalmente primeira ou segunda reduzida para você não arriscar. E normalmente entre 5 e 10 km por hora, não mais do que isso. E se tiver gente atrás, espera quanto? Qual é a distância ideal aí? Normalmente você espera o outro carro chegar do outro lado Para ir. para depois começar Não vai a junto, atravessar. não. Porque se o cara para, você para junto. Exatamente. E aí pode ficar, em vez de um com problema, dois com problema. E Então, tentar desviar é um problema, porque não, você muda o outro. E dependendo do que você estiver atravessando, tem até casos interessantes disso também. O rio passa aqui, ó. Todo mundo passa aqui. Tem a marca direitinha, passa aqui, já tem a estrada desenhada para passar aqui. Aqui tá muito raso. Vamos brincar no rio, vamos entrar um pouquinho para lá. Você andou 3 metros para lá, o rio fica com o dobro da profundidade. Mergulha. Porque o rio ele não tem uma profundidade uniforme. Você parece uniforme porque você está vendo pela superfície. Mas lá embaixo muda completamente. Então, se tem um ponto de travessia, você tem que seguir aquele ponto de travessia. Quer experimentar um outro? Tem que descer, avaliar. Os rios eles mudam completamente. E ainda falando da questão da velocidade, só para contar um caso, que nas fichas técnicas não é muito comum. Mas normalmente os fabricantes eles falam, o meu carro pode andar em água até X milímetros a até X km por hora. Vou dar um exemplo do Renegade, que a gente já citou aqui algumas vezes. É 48 centímetros, mas no máximo a 8 km por hora. Porque se você passar além dos 8 km por hora, o nível da água na frente do carro já vai mudar, porque você vai formar uma marola que vai crescer. Essa marola que cresceu, ela pode chegar no nível de captação de ar do motor, e aí se vira um problema gigante. Então,
é a profundidade e a velocidade. E nunca se passa água com muita velocidade. Às vezes fica muito bonito na foto. Eu até entendo por que o pessoal quer passar rápido. Mas não é o correto. se tiver rasinho, dá para brincar. Mas assim, pelo Sim, mas a gente tá falando de lâmina de água é uma outra coisa. A gente está falando de uma travessia. Travessia que Entenda-se envolve aqui, a perigo. gente está falando de acima de uns 30, 40 centímetros. Olha, mais explicado, ó, que fatia. Vamos para a próxima aqui. Aí a gente junta tudo isso. Acabamos de falar de Eu conhecer o carro. acabei de comprar o meu Jeep e me convidaram no final de semana que vem para fazer um passeio. Eu vou, mas e aí? Pois é, esse tópico, conhecer o carro, ele é fundamental, né? Você tem o carro é uma ferramenta, digamos assim. Se eu não sei o que aquela ferramenta pode me oferecer, se eu não sei manusear aquela ferramenta, com certeza duas coisas vão acontecer. Eu não vou aproveitar todo o potencial e posso fazer besteirinha. Então, é muito importante conhecer o carro. Conhecer o carro, normalmente, está atrelado a entender ângulo, no caso de off-road, claro, né? Conhecer qual é o ângulo de entrada do carro, para você não raspar o carro de frente. A mesma coisa com o ângulo de saída, para não raspar a traseira. Entender que se o carro tem capacidade de subir um lugar pelo ângulo de entrada, ele tem que ter também a mesma capacidade na saída, porque é muito comum você ter um carro, ele tem 40 graus de ângulo de entrada, mas tem 30 de saída. O meu limite é os 30, porque não adianta eu querer subir 40, porque se eu subir 40, aqui atrás só tem 30, ele vai grudar a traseira no chão, porque ele vai encostar no chão. Então tem que ser alguma coisa que você entenda. Ângulo de entrada, ângulo de saída, ângulo central, profundidade de água que a gente acabou de dizer, como é que eu aciono a tração 4x4 do meu carro, como é que eu aciono a reduzida do meu carro, que outros recursos ele tem. Ele tem controle eletrônico de tração, ele tem seletor de terrenos, enfim, entender o potencial do seu carro para saber até onde você pode chegar. Normalmente você resolve com uma leitura do manual de instruções ou outras informações que hoje você consegue achar muitas na internet, mas parte também de experimentação, né? É muito comum, foi muito comum, e eu acredito que ainda seja, a gente receber gente para passear, para fazer as atividades off-road com a gente, que não sabia ligar a reduzida do carro. Nem sabia direito como Nem funcionava, sabia. porque para quê, né? Não sabia. Tudo bem, no primeiro momento ele está lá até para isso, ele não tem experiência, ele contratou uma empresa, a gente vende esse conceito que a gente está lá para dar toda a assistência para os iniciantes, para explicar, mas para você ver o nível, né? Porque isso é uma coisa muito elementar, né? E o cara chega sem saber como acionar a reduzida. É muito comum quando a gente faz atividade de test drive, depois de dar uma volta numa pista de obstáculos, que o carro subiu, desceu, ficou de lado, precisou de tração, os clientes falaram assim, nossa, eu nem imaginava que o meu carro era capaz de fazer um negócio desse. Eu nem sabia que tinha tal recurso. Ah, eu vi o botão, mas não sabia como usar. Ou para que servia. Então, é muito comum. Ter conhecimento, né, de toda a ferramenta que você tem, quanto mais conhecimento você tem, mais você vai poder extrair dela com segurança e com mais performance. Então, por mais que seja uma dica básica, é uma dica que pouca gente segue. E agora, com as novidades tecnológicas, está vindo cada vez mais botão e cada vez mais seletores para tipo de terreno e Sim, tudo mais, né? sim, que ajuda, em certa medida ajuda muito, na verdade. Mas, de novo, é importante que você saiba como usar. Para ficar nesse exemplo que você deu de seletor de terreno, alguns carros têm, né? Que você diz lá, eu estou andando na lama, eu estou andando na areia, eu estou andando na neve. Isso funciona na real, Luiz? Funciona, É funciona. super presetado para isso? É claro que isso vai variar de fabricante para fabricante, e mesmo dentro do fabricante, de carro para carro. Porque toda essa tecnologia ela passa por um processo que chama calibração. Então depende muito de quem fez essa calibração, o quanto ela foi apurada, o quanto a tecnologia daquele carro está refinado ou não, evoluída ou não. Então, assim, controle eletrônico de tração, para ficar um exemplo. Todos funcionam da mesma forma? Não. Tem carro que tem um controle de tração muito melhor do que outros. E às vezes, mesmo dentro da mesma marca, um modelo tem muito melhor calibração ou atuação do que outro, porque também varia conforme a vocação do carro. Mas para ficar no exemplo do seletor de terrenos, e até você perguntou, funciona? Funciona porque ele foi pensado. Não significa que se eu não colocar o meu carro no modo lama, ele não vai passar por um atoleiro. Não, não é isso. Não é essa a ideia. A ideia é que você tem um carro que hoje é muito tecnológico. Então todo o mapeamento de motor, de câmbio,
ele é todo parametrizado pela eletrônica. Então, o momento que troca a marcha, a sensibilidade do acelerador, como a força chega nas rodas, tudo isso hoje os carros conseguem controlar. Então, quando você fala assim, para um seletor de terreno, um exemplo que eu gosto de dar muito é o da areia, que ele é bem visível a diferença. Porque, de novo, né, são coisas que às vezes é difícil de você demonstrar. Mas o que acontece? Vamos supor um carro que não tem assistência eletrônica, não tem nenhum tipo de seletor de terreno. Como é que você tem que proceder na areia? Estou com o carro parado, é claro que aqui eu estou falando de areia fofa, aquela areia que é pesada de andar. Aquela areia que te cansa caminhar, para o carro também é difícil. Né? De novo, esse paralelo, né? Você venceu o terreno, o carro venceu o terreno ou o obstáculo. Então, essa areia, ela é muito inconsistente. Então, se eu estou com o carro parado e na hora de colocar o carro em movimento eu dou muito giro nos pneus, o que acontece? Ele gira, 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 cospe areia, o carro senta e fica atolado ali mesmo. Então, na hora de botar o carro da imobilidade, né, dele parado, colocar em movimento, o ideal é que você faça as rodas girarem aos poucos, de forma progressiva, um movimento paulatino. Pois bem, então quando o carro não tem assistência, se você não sabe disso, porque você é inexperiente, você vai lá e pode querer acelerar. Como você sai na rodovia, você vai botar o mesmo tipo de acelerador e vai ficar lá preso. O que um assistente de terreno faz num caso como esse? Ele, já sabendo, no momento que você colocou lá no modo areia, né, o termo em inglês sand, colocou lá no modo sand, ele já fala, opa, esse carro está na areia. Então, se você acelera fundo, ele não vai girar as rodas, se ele é bem calibrado, ele não vai girar as rodas de forma agressiva. Ele vai girar aos poucos, conforme ele sente que o carro está em movimento, porque no carro, a roda girando não significa o carro em movimento. Se a roda está girando em falso, são coisas diferentes. A roda gira, mas o carro não se movimenta. Então ele consegue saber, girei as rodas, o carro movimentou. Muita gente fica na dúvida, como é que o carro sabe? Hoje você pega um celular, a hora que você faz assim, ele não muda a tela, ele tem um acelerômetro. Ele sabe a posição que está. O carro é a mesma coisa. É assim, é através desses sensores que o carro tem controle de tração, controle de estabilidade. Então você virou o volante, ele sabe se você fez a curva certa ou não. E para esse tipo de assistente off-road é a mesma coisa. Então ele sabe que a roda virou, aquilo virou movimento. O carro se mexeu. Então ele vai liberando o movimento das rodas e potência nas rodas, vai fazendo isso conforme ele progride no movimento. É diferente daquela escola do Luiz em 1995, que não, totalmente vai diferente. aqui na embreagem soltando. E é isso aí. É isso aí. Né? Quando você está num carro manual, que não tem assistência eletrônica. Então é isso, é dosar. No carro manual, dosar a embreagem é uma arte no fora de estrada. Saber dosar a embreagem, tanto no modo 0-1, né, quer dizer, toda acionada ou toda solta, como progressivo, é uma arte. Você saber dosar, você tem mais performance e desgasta menos o carro. Mas o assistente eletrônico de terrenos, né, o seletor de terrenos, ele está aí para isso, para ajudar os iniciantes que não conhecem bem a técnica a ter menos chance de problema e fazer com que o carro tenha melhor performance para aquele tipo de terreno. É muita moleza. Hoje tá fácil. Moleza. Agora tá fácil. Agora me fala uma coisa, comprei um carro aqui, não precisa ser necessariamente um carro novo. Qual que é o tempo que você acha? 6 meses deu para conhecer bem o carro? Usando finalzinho de semana? Olha, eu acho que isso aí vai variar muito conforme cada um tenha a vivência com automóvel, no sentido de conhecer as novas tecnologias, ou não, né, se tem ou se não tem tecnologia, o quanto a pessoa está envolvida com esse mundo. Se ele já montou e desmontou o Jeep umas 5 vezes igual você... Vai ter muito mais facilidade em conhecer o carro de bate-pronto. Porque assim, pensa num outro tipo de produto, pensa num celular. Acabei de comprar um celular. Se eu sou um cara que gosta de celular, que eu mexo, que eu já estou acostumado, que eu já sei, é muito mais fácil pegar um novo e apenas conhecer aquilo que é novidade. Agora, eu não tenho familiaridade nenhuma com o celular. A hora que você pega aquilo, meu amigo, pra você aprender, se chegar a aprender tudo, vai demorar muito tempo. Tem que levar a bronca do óleo na garagem. Eu acho que é mais ou menos o mesmo caminho. Né? É o quanto você já tem de iniciação naquele universo. Vai ajudar muito. Dica, você que está assistindo. Para você conhecer bem, você vai fazer o seguinte checklist. Você já levou bronca da mulher por causa da mancha de óleo na garagem. O teu melhor amigo não te chama mais porque você entra no condomínio com o carro fazendo barulho.
O teu síndico já te odeia porque você suja o estacionamento coberto com tudo, você entra com lama. Teus filhos ou tuas filhas já não querem mais andar com você por causa do Jeep. Fala, não, nessa aí eu não vou. Então, você Tem vergonha do Jeep? já tem... Normalmente a criançada adora. Você já foi no Normalmente a casamento de criançada Jeep adora. com ele sujo de lama? Não, não foi. Sabe que eu já levei noiva? É. Já tive caso de noiva contratar a gente pra ser o carro da noiva? Mas aí é noiva de pera. Claro. É noiva 4x4. Claro, claro. Assim como tem um monte de amigo que botou o carro que já está há anos e anos e anos ali, né, naquele ambiente, e é o carro que Vamos continua combinar contando que a você já história. é sócio da mecânica perto da sua casa, então você já conhece bem teu carro. Agora, você falou uma coisa aí do vazamento de óleo, né? Jeep não vaza óleo, ele marca território. Ah, pronto. Pronto. Vamos pro próximo tema. Vamos entrar num quiz aqui para Eita. quem quer, já que a gente está falando de adquirir o primeiro Jeep, um quiz rápido. A gente fez uma pesquisa aqui, Luiz, dos 3 veículos que mais tem disponibilidade, que são, vamos dizer assim, os queridinhos de compra e venda para quem quer acessar o mundo do 4x4. Vamos Você sabe, primeiro. agora eu já entendi. Você está falando da questão de valor também, né? É questão de 60 mil reais. A gente fala assim, dá para comprar um 0 km com 60? Não, não dá Não. para comprar. Sobrou 60 mil lá. Fala assim, eu quero investir num brinquedinho, vou comprar um Jeep. Por onde que dá para ir, né? Sabe que essa coisa do valor também tem a ver com o seguinte, né? O cara vai começar nesse mundo, ele não quer gastar rios de dinheiro, mesmo que ele tenha. Antes de saber, será que eu gosto disso mesmo? Será que, né? Então é muito comum esse mercado de pegar os carros mais veteranos, de menor valor, para você começar nesse mundo. E tem uma outra coisa também, né? É pouca gente que tem coragem de pegar, mesmo tendo dinheiro, Gastar para poder colocar na comprar um trilha. carro de 500 mil reais e colocar para fazer off-road de verdade. São muito poucos que fazem É. isso. Aqui, ó, primeiro modelo. Esse é um TR4, né? Um carro que foi um baita de um sucesso da Mitsubishi. No Japão ele era vendido como Pajero Io. Pois é, por que ele parou de ser fabricado aqui, né? Um carro tão bacana, gente. Na verdade, assim, a gente tem uma questão com os carros que tem a ver com legislação também. Então, esse carro, no momento que você tinha uma mudança grande de legislação, tanto com relação aos itens de segurança, emissões de poluentes e tal, ele perdeu espaço. Então, entre fazer um carro totalmente novo e descontinuar uma linha de modelo, eles optaram descontinuar. Quer dizer, a gente não vende o volume para desenvolver um carro todo novo. Deve ter sido alguma coisa por aí. Mas acabou. Agora existe um efeito contrário, né? Porque está hipervalorizado. Cada Sim. vez mais a gente vê esse carro aí restaurado e ao mesmo tempo cheio de equipamentos. Esse virou um queridinho, né, de quem está começando. Não só de quem está começando, né, mas justamente para brincar ele no off-road. Ele tem algumas coisas bem interessantes. Ele tem uma suspensão dianteira que é independente, então ela te dá uma sensação de dirigir muito gostosa, é um carro estável. E atrás é um eixo rígido, que dá mais articulação, ou seja, ele consegue passar melhor por obstáculos do que um carro que se fosse de suspensão independente nas 4 rodas. E fora que tem bons ângulos de entrada e de saída, é um carro... Sabe que tem uma coisa muito interessante nesse mercado também, que é assim, o carro chega. Num primeiro momento você não tem acessório. Num primeiro momento muita gente não mexeu no carro ainda. Mexeu em que sentido? Que é o que a gente chama de preparação, né? Que é justamente pegar um carro no jeito original e deixar ele um pouco melhor por fora de estrada. Porque tem uma coisa que é uma outra regra fundamental, que é tudo que você faz para melhorar o carro no off-road, de forma antagônica ele piora no on-road. Melhorou no off-road, piorou no on-road e vice-versa. Então o fabricante ele precisa buscar um equilíbrio, né? Porque ele vai vender para todos os públicos, então tem que ser bom de rodovia, de trecho urbano, tem que ser bom de off-road. Mas quando você compra pensando só no off-road, fala, opa, se eu botar um pneu maior, melhora. Se eu levantar um pouquinho a suspensão, ele sai um pouco mais do chão, melhora para passar pelos obstáculos. Em contrapartida, fica menos estável. Mas se eu vou usar só para off-road, para mim é o que eu quero. Então, com o passar dos anos, esse mercado vai desenvolvendo e vai evoluindo. Então, hoje você pega com muita tranquilidade uma receitinha básica de como mexer um TR4 e fazer ele ficar um bocadinho melhor por fora de estrada. Então, isso faz com que os carros sejam cada vez mais utilizados para esse fim. Você sabe que a gente na primeira temporada foi de TR4 e Renegade, né? E aí a gente sempre brinca, porque a gente sempre olha o mundo do 4x4 e eu sempre penso assim, existe um filtro
que é o filtro da durabilidade. Sim, E isso aqui é um guerreiro, né? sim. É uma Eu sou falando de um alta tanquinho de guerra. durabilidade, né? Não, e é isso mesmo, né? E é isso mesmo. É um produto que fez muito sucesso com a Mitsubishi. Depois ele foi perdendo volumes de venda, porque o mercado vai recebendo novos produtos, tal. Eu acho que a bala de prata para ele, para desistirem de ter ele no mercado, foi o Renegade, inclusive. Foi. O fim de produção dele coincide com o lançamento do Renegade. Mas é um 4x4, vamos dizer assim, raiz, né? Sim, Né? sim. Muito bom Olha, de pegada, né? Ele tem uma caixa de transferência. Caixa de transferência é aquela que você escolhe 4x2, 4x4, que é uma caixa de transferência super bacana, porque você pode ter tração 4x2, 4x4 permanente, que é quando você pode usar o 4x4 em todos os ambientes, ou seja, na rodovia, na cidade e, claro, no off-road, porque ele tem diferencial central. Ele tem reduzida real. Reduzida real é quando você tem uma opção de reduzir todas as marchas de um câmbio, né? É o que a gente chama de reduzida real. Então ele tem um câmbio de 5 marchas quando é manual. Na verdade, você tem 5 no modo alto, 5 no modo reduzido, você tem 10 combinações de marcha para utilizar. Então ele tem predicados incríveis, né, para fazer fora de estrada. Não é à toa o sucesso dele, não é à toa. Não é à toa. E Não é à tá toa. aí, a gente vê cada vez mais constantemente. Eu tenho vontade de ter um desse aqui no nosso A única Oceano coisa que o Urbex. pessoal fala dele é o consumo, né? Mas isso aí faz parte da brincadeira. Faz parte da brincadeira. É um carro muito agradável. Vamos pro próximo. Estamos falando de uma escola muito parecida, inclusive, né? O TR4 que a gente estava vendo até então, ele entra na categoria de Sport Utility. Sport Utility raiz, que nem a gente hoje, para diferenciar dos Sport Utilities mais modernos, né? Até porque a indústria ou o mercado, enfim, acabou meio que banalizando esse termo Sport Utility. Hoje, qualquer carro virou Sport Utility quando ele não tem os predicados Como qualquer carro virou lá do SUV, né? começo. Exato, é A isso gente aí. não sabe mais o que é SUV também. É isso aí. Perdeu um pouco o sentido. Mas assim como o TR4 vem dessa escola de Sport Utility, do SUV, o Jimny, ele vem da escola do Jeep, né? Então ele é um Jeepinho mesmo, moderno, e ele é incrível se você não precisar de espaço. Ele é duro na queda, né? Ele é muito bom. Ele tem algumas vantagens incríveis. Ele é muito leve, né? No tempo que a gente tinha bastante Samurai, Samurai é o antecessor dele, né? Ele já usava o nome Jimny lá fora, mas aqui dentro, na primeira importação, usaram o nome Samurai, que era um outro nome desse produto. A gente fazia uma brincadeira que falava assim: se você ficar atolado com Samurai, não tem problema nenhum. Cada um desce pela porta, pega o carro por aqui, leva para fora do atoleiro. Tá resolvido. Tá resolvido, porque ele é muito leve. E ele é muito respeitado no mundo 4x4. Sim. Eu nunca tive, pela questão do espaço. Para a gente trabalhar, sempre precisa de espaço, tem que levar muito equipamento e tal. Não fosse isso, eu acho que é uma opção incrível. De novo, se você não precisa de espaço e se você não se incomoda com uma certa falta de performance dele em rodovia, Você tem é um um brinquedo muito legal. E cada vez Muito mais legal. tem aí a venda. Está no mercado até hoje, né? Tá, E está no então. mercado até hoje. Passou pelo filtro da durabilidade. Sim. Passou pelo filtro da durabilidade. Hoje você tem a versão que eles chamam de Sierra, que é a geração mais nova. Mas esses Mas né, já competem com outros veículos em termos de valor, Em né? termos de valor, mas o fundamento do carro é o mesmo. É o E mesmo. ele tem uma coisa muito legal para o off-road. Quando a gente falou do TR4, eu falei da suspensão dianteira independente, que dá uma dirigibilidade mais confortável, porque é isso. Mas ele tem eixo rígido na dianteira e na traseira. Para o off-road é uma receita que ainda hoje Que é a receita do Willys, né? é a receita do Willys, é a receita do Wrangler, é a receita do Defender até a geração atual. Hoje não, hoje o New Defender é a suspensão independente nas quatro diferencia rodas. ele da Mini Pajero, da Pajerinho, é justamente essa questão que a Pajerinho foi construída um pouquinho mais pro urbano do que pro... Exatamente. E esse cara aqui tá de olho mais no rural. Por isso que eu falei Sport Utility e Jeep. Ele tem construção de Jeep. Ele é um Jeepinho, literalmente. Com tudo que a acepção da palavra traz. Vamos pro próximo. Esse é o... é uma escola de Sport Utility, né? Mas o Sport Utility nasce, inclusive, desse tipo de carro, né? Que são os carros que derivam de picapes. Então, essa SW4, ela deriva da picape Hilux, que é aquela construção básica de chassi e carroceria montada sobre o chassi. E aí a gente está falando de um carro que tem espaço,
cultuado por ser muito durável, por ter baixa manutenção. Tanto que esses carros têm muito valor até hoje, né? É um carro que está por aí ainda hoje, quer dizer, você ainda tem o SW4 sendo vendido hoje, Mas tem os seguindo a amantes mesma dessa fórmula, linha que não abrem mão. claro, pela simplicidade. E o preço que se compra é o preço que se vende. Sim, exato, né? Não desvaloriza, Não é incrível. desvaloriza. É que nem o Defender. O Defender é um caso. Compra por um preço e vende mais caro. É isso. E se você pegar o valor nominal, é isso. O que eu tenho hoje, eu comprei ele em 2015, eu acho, por 85. Eu acho que hoje ele vale uns 230, Você não 250. compra mais por 85 nada. Não. Ele- Em linha Defender, nada. Aliás, isso é um assunto interessantíssimo. Houve uma curva de crescimento do valor dos 4x4, né? De um tempo para cá. Não de todos. De algumas marcas, É, né? Toyota. Os que são mais tradicionais, né? né? Os que são mais tradicionais e os mais. Eu vou usar de novo esse termo, os mais raiz, no sentido de tradicional, né? Quanto mais raiz, melhor, né? O Defender é um caso que é até meio difícil de replicar, o valor que ele pegou é uma coisa meio insana, mas enfim, tá aí, né? É Quando mercado. parou de fabricar, ele virou uma raridade, uma raridade Exatamente. muito cobiçada. Hoje, foi ontem, eu vi um cara vendendo um Defender 2011, ou seja, do clássico, mas da geração que a gente chama Puma, porque tem uma mudança de motor e tal, vendendo por 400 e alguma coisa. Se ele vai conseguir alcançar esse valor, mas embora seja um valor normalmente pedido por aí. Eu tenho um amigo que há uns meses atrás vendeu por 380. E esse o cara estava pedindo um pouco mais, que eu acho que ele tem pouca quilometragem. Mas onde eu queria chegar? Carro 2011, pedindo 400 e tantos mil reais. E o Defender da geração nova, 2020, 2021, que é quando ele muda de geração, ele vale mais ou menos isso. Só isso já diz muito do que aconteceu com o preço do Defender. Você pega um carro 2020, mais atual, mais seguro, mais tecnológico, todo requintado, vale o mesmo que um 2011, que não tem nada. Só tem a tradição e o que ele é capaz de fazer. É incrível, né? Que incrível, que É incrível. incrível mesmo. Bom, você já deu várias dicas aqui, mas a gente vai falar de dicas de ouro. Aquelas que você fala assim, que toda entrevista você fala, essa eu não posso deixar de falar porque é o que me perguntam. Voltando a falar dessa coisa do off-road e pensando em quem está começando, né? Que eu acho que é o perfil que a gente atende aqui. E para falar e reforçar uma coisa que eu já comentei atrás, off-road é algo que primordialmente você faz acompanhado. Qualquer atoladinha, por mais boba que seja, quando você está sozinho, vira um problemão que quando você está em dois carros, vira diversão. Vira uma historinha para contar no final do dia. Ficamos ali atolados, que legal. E você está sozinho, vira um problema gigantesco. Se em algum momento você for querer andar sozinho, sinta-se preparado para. E pense que nem sempre você vai ter ajuda fácil. Então, o estar preparado não é só conhecimento. É ter o que beber, é ter o que comer. Se é tempo de frio, é ter como se proteger do frio. Contato por aí. para ligar na região. Se tem muito lugar que a gente vai hoje que ainda é muito comum. Você vai para off-road e você fica bastante tempo sem sinal de fora, sinal de celular, né? Nesse sentido da comunicação, uma coisa que eu acho importante aí, falando para o pessoal que vai sair sozinho, é avisar para onde você vai. É ter um plano. Falar, olha, eu devo sair da trilha até 7 horas, eu te ligo. Porque se deu 8, se deu 9, se deu 10, você não avisou, pode ser que tenha um problema acontecendo. E às vezes o tempo de resposta faz toda a diferença do mundo. Mas isso falando de quem vai sozinho, que de novo, né, não é o ideal. Não é o ideal. Mas não adianta nada você estar em dois carros se você não tem equipamento que a gente chama de resgate e remoção, né? E pode ser desde os equipamentos mais básicos, já te tira de muita roubada. O básico é uma cinta de reboque, uma cinta boa de reboque, que aguente peso, que tenha um comprimento adequado. Adequado a gente está falando aí de 6 metros, mais ou menos, já é uma coisa que já te ajuda bastante. Mas, além da cinta, você precisa conhecer se o seu carro tem ponto de ancoragem. Porque por mais incrível que possa acontecer, tem um monte de carro que é vendido por fora de estrada, mas sai da fábrica sem ter ponto de ancoragem. Picapes estão cheias que não tem ponto de ancoragem na traseira. Então, é importante saber que você tem que ter o jeito de prender o seu carro a outro. Então, tem que ter a cinta, tem que ter como prender a cinta no carro. E o carro tem que ter aonde possa ser colocado essa cinta de forma correta. Porque tem muita gente que
faz da forma errada, e aí tem esse monte de vídeo que a gente vê na internet, Arrancando a frente, né? arrancando a frente, que é fazendo da forma errada ou inadequada, ou numa situação que o carro não suporta ser puxado daquele jeito por aquele ponto. E isso pode ser verdade até para um carro que já venha muito bem preparado. Porque normalmente o carro, quando ele é original de fábrica, normalmente ele está planejado ali para ter de 1,5 a 2 vezes e meia o peso do carro que o ponto de ancoragem suporta. Se você está atolado de um jeito que você vai ter que fazer uma força maior do que essa, você precisa de estratégia, senão você vai arrumar problema. Tanto quebrar equipamento, ponto de ancoragem, cinta, o carro que está te rebocando, o carro que está atolado. Quando uma cinta estoura, isso vira um perigo imenso. Para te dar um número aqui, para falar de uma forma muito simplória, que eu acho que o pessoal vai conseguir entender, eu contei lá daquela certificação que a Land Rover faz. Quando a gente faz um treinamento completo de resgate e remoção com as normas Land Rover, para quem já tem experiência, ele dura 3 dias. Então só isso já diz muito, né? De tanta coisa que tem. Para quem tem experiência. Para quem tem experiência. Para quem tem experiência. Porque tem muito detalhe, tem muito jeito, tem muita técnica, tem muita coisa que você possa fazer. E, para fazer da forma correta, tem que saber o que está fazendo para não colocar as pessoas em risco. E a gente vê muita gente por aí fazendo de forma equivocada, de forma errada. Então era o próximo ponto que eu ia abordar. Se você está de fato começando, junte-se a quem tem mais experiência que você. Quanto mais experiência, melhor. Desde que seja, né, pessoas que têm consciência do que estão fazendo, porque tem muita gente que tem 20, 30 anos de off-road e faz muita asneira também, principalmente nesse quesito segurança. Vou te dar uma outra historinha muito rápida aqui. Quando eu fui fazer o meu treinamento para a certificação de ser Lead Instructor da Land Rover em 2016, que foi quando eles implementaram esse plano, foi nessa década que eles implementaram esse plano aqui no Brasil, eu fui fazer esse treinamento na Inglaterra. Eu sempre fui considerado como sendo o mais chato da turminha por questões de segurança. E o que eu levei de bronca, o que eu levei de chamada de atenção de estar fazendo as coisas erradas no padrão Land Rover, não que estivesse fazendo errado a ponto... Mas falar, isso aqui que você está fazendo causa esse problema, isso não pode ser feito assim. Pelo padrão Land Rover tem que tomar esse cuidado. Então eu já vou te convidar para você vir fazer o nosso próximo podcast sobre esse assunto. E esse assunto dá muito o que falar. Vamos fazer um podcast para você que é do mundo 4x4, abrir tua cabeça. O que você acha que muitas vezes você está fazendo certo, que muitas vezes está prejudicando o teu veículo e muitas vezes está te colocando em risco. Você vai preparar esse conteúdo para gente? Fica tranquilo, já estamos acertados. Já estamos acertados. E acho que como última dica, né, a gente falou de ir com pessoas, né, não ir sozinho, enfim, equipamentos e tudo. A última dica, se bebeu, não dirija. Pronto. É muito comum na trilha o pessoal fazer uma farra bebendo. Isso não é legal, não é bacana e pode gerar um problema sem fim. Então, evita. Dicas de ouro do Luiz Carquejo, que é especialista em 4x4 da Trailway, uma empresa que não só programa, mas ela vai buscar conhecimento para que você faça da sua aventura algo muito seguro, muito gostoso, muito prazeroso, não é assim? É isso aí, meu amigo. E eu queria aproveitar então e agradecer a vocês. Foi uma alegria imensa participar com vocês aqui hoje. Acho que a gente falou umas coisas bem legais, mas esse universo é imenso, dá para falar muita coisa. Mas eu queria muito agradecer pela oportunidade. Eu que agradeço pela sua presença e já está o convite feito para o Luiz. A gente vai voltar com mais um podcast com o Luiz falando, talvez mais podcasts, falando sobre o mundo 4x4, porque é muito divertido. Quem sabe a gente já não faz uma enquete com os próximos temas para vocês decidirem qual tema que o Luiz tem que trazer aqui. Ele falou de um checklist que pode estar não só beneficiando você com mais aprendizados e também descobrir o que você está fazendo de errado na sua aventura 4x4, como também tem outros assuntos, como escolher o seu 4x4 ideal, como também levar o seu 4x4 para a oficina, escolha dos pneus. É tanta coisa que a gente pode falar aqui, né, que a gente vai chegar também na dirigibilidade, chegar lá na aula prática. Você não pode esquecer que isso daqui é um podcast de aventura porque é o Mundo Urbex, um programa de aventura, um reality que viaja o Brasil em veículos 4x4. A gente também está aprendendo aqui, a gente quer que você aprenda também. Não é, Letícia? Com certeza, eu já estou aqui, já vou reservar minhas aulas, quero aprender mais. Já tive uma aula aqui, mas agora quero aprender na prática. Que bom, mais ainda. é isso aí. Luiz, muito obrigado. Eu que agradeço, meu amigo. E até a
próxima semana com mais um podcast Mundo Urbex. Muito obrigado, pessoal!